A história começa na hora do rush, com pessoas tentando seguir suas rotinas diárias. É um dia agitado enquanto elas se apertam nos ônibus para chegar ao destino. Os estudantes se empurram uns aos outros e tudo parece caótico. O ônibus finalmente para em frente a uma faculdade e um rapaz desce. Ele parece cansado e abatido enquanto se pergunta como conseguiu aguentar toda essa loucura no seu primeiro ano. Esse rapaz se chama Sung-woo e é o protagonista desta história. O amigo dele, Han-ho Lee, ouve a reclamação e, brincando, pergunta se ele mentiu sobre ter servido nas forças especiais, já que não aguenta nem um dia agitado no trânsito. Sung-woo revida e zomba dele por ele sequer ter feito o treinamento militar. Os dois continuam conversando e seguem para a sala de aula. Enquanto caminham, o amigo dele de repente para e aponta para o céu. Lá no céu, há uma tela de carregamento que já chegou a 99%. No entanto, o protagonista não percebe nada disso, pois tem uma visão muito ruim. Ele zomba de Hanho e pergunta se ele ainda sente falta da namorada. O amigo tem certeza de que viu algo no céu, mas o protagonista não quer ouvir. Ele só acha que o amigo tem jogado videogame demais e agora não consegue separar jogo da realidade. Diz que ele está só imaginando coisas e dá um tapa nele para trazê-lo de volta à realidade. O protagonista pede que o amigo se apresse, pois não pode se dar ao luxo de chegar atrasado à aula. Os dois finalmente se separam e vão para suas respectivas aulas. O protagonista não consegue se concentrar bem durante a aula, pois está um pouco sonolento. Ele se arrepende de não ter tomado uma xícara de café antes da aula. No entanto, isto é algo mais do que apenas cansaço. Uma tela enorme surge de repente diante dos olhos dele. Ela lhe pergunta qual classe oferecerá a melhor chance de sobrevivência em um mundo apocalíptico. Abaixo da pergunta, uma frase pede que ele escolha a classe. O protagonista fica bem confuso enquanto a tela brilhante pisca na frente de seus olhos. Ele esfrega os olhos para ter certeza de que não está sonhando. A situação fica ainda mais real quando a energia elétrica é cortada. Todos os alunos começam a entrar em pânico. Apesar de ainda ser dia, eles ainda não conseguem ver nada à sua frente. Além disso, nenhum aparelho eletrônico deles funciona. Todos os alunos começam a notar a mesma tela brilhante à sua frente. Todos ficam igualmente confusos e se perguntam se aquilo é um holograma ou se estão tendo alucinações. No entanto, o protagonista sabe que algo não está bem. Ele vê uma contagem regressiva na tela, junto de várias cartas com imagens diferentes e estrelas. Quando as cartas começam a flutuar na frente de todos, os estudantes decidem não tocá-las, pois ainda não entendem nada. Sung-woo enxerga a situação de outra forma. Ele acredita que é mais perigoso não escolher uma carta, já que eles não sabem o que vai acontecer depois de 15 segundos. Enquanto o cronômetro continua correndo, ele encara as cartas em pânico. Ele não sabe o que escolher, mas não pode perder mais tempo. De repente, ele vê um clarão e parece que um dos alunos escolheu uma carta. Uma espada enorme cai do nada na frente do estudante. Além disso, o cartão que ele escolheu também desaparece. O protagonista sabe que precisa decidir rápido. Ele se pergunta qual classe vai lhe dar a melhor chance de sobreviver num mundo apocalíptico. Cada carta tem um número diferente de estrelas. Com pressa, Sung-woo pega a carta com mais estrelas que consegue achar. É a carta da classe Necromante. O cara está prestes a virar o Jin-woo. Alguns segundos depois, a seleção de classe é concluída e todas as telas desaparecem. Parece que a sala de aula voltou ao normal. No entanto, o aluno nerd ainda está com a espada. Todos os alunos olham para a espada dele, confusos. Ele diz educadamente que isso caiu depois que escolheu a classe de guerreiro. Ao ouvir isso, o protagonista se pergunta se virou mesmo um necromante, já que não sente nada diferente. De repente, um dos alunos é esfaqueado por um goblin inconveniente. Ele grita e pede ajuda à turma, mas todos só ficam olhando, em choque, enquanto o goblin o esfaqueia várias vezes até ele morrer. Depois de matar o rapaz, o goblin encara os outros alunos, e eles veem que podem ser os próximos. Todos correm na hora, menos o nosso garoto. Para ser sincero, ele não correu por medo de atrair a atenção do Goblin. Vendo o Goblin furioso, os alunos pedem ao nerd da espada que faça alguma coisa, já que ele é o único com uma arma. Porém, ele começa a chorar e se recusa a lutar. Vendo isso, o protagonista percebe que está oficialmente ferrado. Quando o Goblin salta em sua direção, ele começa a correr, mas de repente percebe que vai morrer se virar as costas para ele. Então ele se vira e chuta o Goblin longe. O Goblin é menor, então o MC decide revidar com uma cadeira. Quando ele avança de novo, o MC o esmaga com a cadeira como se fosse um inseto nojento. Depois de matar o Goblin, ele recebe uma notificação dizendo que ganhou 10 moedas de ouro por derrotá-lo. Ele lê a mensagem e se pergunta se o mundo deles realmente virou um jogo de fantasia. Outra notificação surge, dizendo que ele pode controlar os mortos sob seu comando. No nível 1, ele só consegue controlar 3 Goblins.
Enquanto tenta entender o que está acontecendo, o Goblin que ele acabou de matar volta à vida como um guerreiro morto-vivo. Sung-woo finalmente percebe que sua classe permite invocar mortos-vivos. Enquanto o Goblin morto-vivo o encara com olhos brilhantes, mais 2 Goblins entram na sala. Os estudantes entram em pânico de novo e gritam por socorro. O protagonista fica diante dos Goblins, com seu soldado morto-vivo pronto para receber ordens. Sem pensar muito, ele manda o Goblin atacar os monstros inimigos. O esqueleto começa a se mover e usa sua lâmina para cortar os Goblins vivos. No entanto, os monstros revidam. Como é uma luta de 2 contra 1, um deles consegue golpear e cortar o braço esquerdo do Goblin morto-vivo. O protagonista percebe que talvez precise intervir se o Goblin dele perder. Os monstros não pareciam tão difíceis de matar, já que tinham corpo infantil. No entanto, ele precisava de uma arma. Ele chamou depressa o garoto nerd com a espada e pediu educadamente que entregasse a arma. O rapaz segurou a arma firme e gritou que não ia entregar. O Mac mandou ele enfrentar os monstros, se não queria que ele pegasse a arma, mas o rapaz estava com medo demais para lutar. Nessa altura, ele devia só jogá-lo para os Goblins e roubar a espada para ajudar seu soldado morto-vivo. O protagonista pega uma cadeira e atira contra os monstros. O soldado esqueleto aproveita a chance e acaba com eles com a lâmina. O MC ganha mais ouro ao matar 2 monstros. Ele encara o Goblin de um braço só, enquanto ele anda devagar na sua direção, com uma expressão fofa. O protagonista fica um pouco desconfortável com o esqueleto olhando-o diretamente nos olhos, então ordena que ele olhe para outro lado. O esqueleto abaixa a cabeça como se o protagonista tivesse ferido seus sentimentos. Nesse momento, Sung-woo recebe outra notificação, lembrando que pode controlar os mortos-vivos. Ele usa sua magia rapidamente para reviver os 2 Goblins que acabou de matar. Agora ele já tem o máximo de soldados mortos-vivos que consegue invocar no nível atual. Enquanto todos tentam entender a situação, eles começam a ouvir pedidos de socorro vindos de outros departamentos da faculdade. O protagonista percebe que talvez isso não esteja atacando só o campus, mas o país todo. A vista do lado de fora parece totalmente devastadora. É como se a cidade inteira estivesse em chamas, dada a situação atual deles. Um dos alunos abre a porta e sugere que sigam em frente. Outro estudante manda eles correrem até o estacionamento da Isongin, porque ele tem um carro. Enquanto todos correm para as escadas, um grupo de Goblins sai das sombras. Os Goblins correm até o grupo de estudantes, mas antes de atacarem, são emboscados por esqueletos mortos-vivos. O protagonista grita para os estudantes correrem, enquanto seus esqueletos dão conta dos Goblins. Em pânico, os estudantes se dispersam e correm para diferentes áreas da faculdade. O protagonista tenta detê-los, mas então percebe que é melhor que sigam sozinhos. Ele sabe que o jogo seguia algum tipo de regras. Pensa consigo que a melhor chance de sobreviver é seguir lutando, já que isso o deixa mais forte. Ele observa atentamente seus servos mortos-vivos lutando por ele. Um dos monstros enlouquece e arranca a cabeça de seu soldado morto-vivo. Com um soldado a menos, Sung-woo percebe que pode estar realmente em apuros. Agora, 2 esqueletos dele enfrentam os 2 monstros. Desta vez, eles conseguem matá-los e ele ganha mais ouro. Ele nota que subiu de nível, abre a janela de perfil para checar os atributos. Em vez de pontos de atributo, recebe uma carta de nível que dá uma recompensa aleatória. Ele sabe que isso depende da sorte, mas é uma das partes mais importantes do jogo. Por fim, escolhe a carta de habilidade aleatória, e ela aumenta em 1 a capacidade máxima de controlar lacaios. Isso significa que ele pode controlar 4 lacaios de uma vez. Agora, ao invocar mais um esqueleto, ele percebe que está com pouca mana. Ele se cerca dos esqueletos e se senta para pensar um pouco. Ele ainda não entende o que está acontecendo, então decide, por hora, focar na própria sobrevivência. Com seus esqueletos como escudo, ele desce as escadas devagar. A situação lá embaixo não parece boa, mas ele sabe que não pode ficar no campus para sempre. Ele ordena que seus esqueletos vão na frente e segue em frente. Enquanto os esqueletos descem, eles encontram Hanyo. Ele se assusta ao ver os Goblins mortos-vivos e acerta um deles na cabeça com a adaga. O protagonista o vê chorando e o chama. O amigo pergunta o que são aqueles Goblins, e ele responde que são uma espécie de guarda-costas dele. Depois ele pergunta qual é a classe dele, e ele diz que escolheu ser ladrão. Como o amigo dele era tolo, ele escolheu uma classe de uma estrela, achando que isso o deixaria no mesmo nível de um general de brigada. Até os lacaios ficaram decepcionados com ele. Ele entra no grupo deles e todos começam a sair do campus. Enquanto caminham, o protagonista vê uma notificação dizendo que ele adquiriu os efeitos de sinergia. Como ele está entrando num grupo, o efeito exige que o grupo equipe 5 adagas. Isso dá ouro bônus e uma chance de dar um golpe fatal no inimigo.
O protagonista percebe que o bônus se aplicava aos grupos quando certas condições eram atendidas. Além disso, seu exército de esqueletos também podia se beneficiar dos bônus. Isso significava que ele podia ativar esse bônus sem nem precisar de um grupo. À medida que descem lentamente, eles se deparam com alguns lacaios e um monstro gigante que parece ser o chefe deles. Ao encontrar os goblins, uma notificação informa a ele que os monstros estão afetados pelo cheiro da morte, o que reduz seus atributos em 30%. Esse efeito só ativa quando há 4 ou mais esqueletos da mesma espécie. Com esse buff ativo, Sung Woo manda seus lacaios esqueléticos lutarem. Eles dominam os goblins rapidamente e começam a derrubá-los. Mas o verdadeiro desafio aparece com o lacaio-chefe. Ele levanta a mão para ativar a habilidade Berserker Selvagem. Isso fortalece os lacaios inimigos, e eles começam a mudar o rumo da batalha. O protagonista sabe que precisa manter a calma. Ele sabe que precisa tirar o bônus para que seus esqueletos tenham alguma chance de vencer. Ele manda o esqueleto de um braço só ignorar os outros lacaios e ir direto no chefe. O Goblin salta nele e decepa o braço no meio. De repente, ele é chutado pelo chefe, mas cumpriu a missão. Sem o buff, os esqueletos dominam com facilidade os Goblins inimigos. O lacaio-chefe não quer morrer tão fácil, então resiste. Por fim, o chefe é derrotado e o protagonista ganha um pouco de ouro extra. Ele nota que o chefe também deixou alguns itens. Uma lança e uma munhequeira que dá bônus às unidades aliadas próximas. Depois de pegar os itens, ele olha para o esqueleto de uma mão só parado diante dele e esperando elogios. Sung Woo sorri e dá um tapinha na cabeça, deixando o esqueleto mais animado. Ele decide seguir andando com o amigo. Enquanto caminham, ouvem algumas pessoas por perto. O protagonista manda seus esqueletos se esconderem para não assustar os outros. Muitos estudantes se juntaram em frente ao portão de saída. Um rapaz tenta acalmar todos e garante que falou com o conselho estudantil. Parece que o portão principal de saída da faculdade está trancado e eles não conseguem sair de jeito nenhum. O protagonista já conhece o cara. O nome dele é Jin Seok, um valentão que também assedia mulheres. Ele era do grêmio estudantil e agia como se mandasse. O protagonista se perguntou se ele só queria se exibir, fingindo ser o líder. Ele diz ao Sung Woo e ao amigo dele que precisam ajudá-los a proteger os outros estudantes, já que têm armas. Ele pergunta pela turma e se gaba de ter matado um goblin. Enquanto o protagonista se constrange com o rapaz do grêmio, o nerd com uma espada entra correndo e avisa que houve goblins perto da escada. O rapaz do conselho manda todos se esconderem no café, enquanto eles protegem a frente. Enquanto isso, Sung Woo chama o amigo e mostra a mensagem na porta. A porta não vai abrir até eles derrotarem o chefe dentro do tempo. Se não vencerem a tempo, o chefe fica ainda mais forte. O protagonista percebe que não dá para contar com ninguém para salvá-los, então precisam matar o chefe se quiserem sair. Nesse momento, ele reencontra Jin Seok, que o apresenta ao rapaz nerd e manda ele segurar os goblins. O protagonista pergunta se ele viu a mensagem na porta. O rapaz diz que viu a mensagem e está esperando uma equipe de resgate. Ele acha que o exército coreano pode entrar e resgatar todos. O protagonista sabe que não dá para ficar parado e esperar a ajuda chegar. Enquanto voltava para as escadas, ele vê um monte de goblins correndo na direção dele. O rapaz nerd quase tem um ataque do coração ao ver os goblins. Ao mesmo tempo, os lacaios esqueletos aparecem, deixando ele ainda mais em pânico. O protagonista faz um sinal para eles pararem e explica que estão sob seu controle. Ele chama o rapaz do grêmio estudantil de idiota e manda seus esqueletos lutarem. Com o bônus de sinergia e o cheiro de morte, os monstros não têm chance de reagir. Enquanto os alunos observam pelas janelas do café, eles veem o exército de esqueletos de Sung Woo lutando contra os lacaios. O protagonista se junta a eles e passa a golpear os goblins com sua lança. Jin Seok olha para ele, chocado, pois planeja fugir na primeira chance. Enquanto os goblins tentam escapar, o protagonista manda seus esqueletos bloquearem as escadas. Ele sabe que precisa convencer todos de que controla os esqueletos. Para lutar contra o chefe, ele precisa que eles se unam a ele. Sua pulseira ativa o buff de espírito selvagem, que aumenta a velocidade de todos os seus lacaios. Esses goblins pequenos não são mais uma ameaça para ele, mas ele sabe que pode ter que enfrentar oponentes mais fortes depois. Os estudantes perceberam que o MC controlava os esqueletos. Conforme o exército dele abria caminho pelos goblins pequenos, todos passaram a comemorar. Os alunos estão começando a confiar nele. O protagonista procura itens entre os monstros mortos, mas só recebe uma notificação dizendo que ganhou um bilhete de roleta.
Ele se pergunta como vão entregar o bilhete, já que não tem inventário. Todos voltam ao grupo. O protagonista sorri de canto ao ver Jin Seok e pergunta se ele está sendo útil. Todos ficam em silêncio por um momento, sem saber o que fazer. O protagonista diz que por enquanto não dá para sair, pois não conseguem arrombar a porta. Ele explica que antes precisam matar o chefe, que está em algum lugar deste prédio. Ao ouvir isso, todos recuam, pois ninguém quer enfrentar o chefe. O MC diz que as consequências de falhar serão graves demais e que eles podem acabar enfrentando monstros bem mais fortes. De repente, um dos alunos levanta a mão e diz que viu o monstro-chefe. Parece que ele está no telhado. Sung-woo sabe que precisa ir até lá, então pergunta aos alunos se alguém gostaria de acompanhá-lo. Como era de se esperar, todos têm medo de ir com ele. Até o amigo quer ficar, mas o protagonista o obriga a acompanhá-lo para fortalecer seus esqueletos. Enquanto os dois conversam, uma garota chamada Jisoo interrompe e diz que juntar mais gente pode ser ruim por causa do espaço apertado ao redor. Ela diz que o protagonista já tem os esqueletos dele, então não faz sentido levar pessoas ainda mais fracas do que eles. O MC acha a garota meio impulsiva, já que ainda não tem informações suficientes sobre o chefe. Ele olha para trás, para Jin Seok, mas ele começa a tremer e diz que precisa ficar para trás e proteger os estudantes. O protagonista sabe que não vai conseguir que mais pessoas se juntem a ele, então decide subir com a equipe atual. Conforme avançam, eles encontram uma onda de goblins. Os goblins o cercam por cima e por baixo das escadas. Sem hesitar por um instante, Jisoo se lança contra os goblins e os corta em pedaços. Ela usa uma espada longa e parece bem treinada. Hanyu fica bem impressionado com as habilidades dela. Enquanto isso, nosso rapaz está ocupado lidando com os esqueletos lá em cima. Depois de abrir caminho pela onda de inimigos, eles avançam. Após subir alguns degraus, encontram o professor ferido. O protagonista corre até ele e pergunta o que houve. Ele explica que, depois que os monstros atacaram o campus, ele levou seus alunos até o telhado para mantê-los em segurança. No entanto, isso foi um grande erro. Todos os alunos viraram vítimas de um monstro aterrorizante no telhado. Ele agarra o MC e implora para ele não ir até lá, pois não quer que ele morra. O protagonista pega a lança e se levanta. Agora, ele tem uma nova missão: matar o chefe e vingar o professor. Ela também diz que sua escolha vai afetar seu destino. Ele sabe que este é um momento crucial do jogo, então reúne seus esqueletos e começa a subir. Ao chegarem ao telhado, todos recebem uma mensagem informando que entraram na sala do chefe. A situação no telhado é catastrófica. Nenhum dos estudantes consegue sobreviver à fúria do chefe. Tudo o que resta são alguns lacaios. Jisoo fica furiosa ao ver isso e decide avançar e matar todos os monstros, mas Sung-woo a impede e faz sinal para ela esperar. Ele sabe que precisam manter a calma e ser racionais nessa situação se quiserem sobreviver. Os goblins não demoram a notar o grupo. Eles pegam as armas e começam a cercá-los. Hanyu pergunta ao protagonista se deveriam fugir, mas ele quer manter a posição e lutar. Ele ergue a mão e ativa o feitiço Berserker. Com esse reforço, seus esqueletos avançam contra os pequenos monstros e começam a atacá-los. O protagonista diz ao grupo para usar os soldados mortos-vivos como escudo. Ele fica atrás de um lacaio e ataca o goblin quando tem a chance. Jisoo também faz o mesmo e começa a golpeá-los com cortes. Enquanto isso, Hanyu ainda não sabe o que fazer. Ele fica parado, sem jeito. Sentindo-se inútil, ele tira uma de suas adagas e a arremessa nos goblins. A adaga dele acerta e mata o alvo na hora, e ele se surpreende. Ele era bom em arremessar, já que na faculdade, costumava jogar os lápis de outros alunos fora. Ele imediatamente arremessa outra adaga, e ela também acerta o alvo. Ele se concentra ao perceber que encontrou seu talento. À medida que os goblins inimigos começam a perder, eles são afetados por um debuff que reduz seus atributos. Eles correm de medo e param diante de um goblin enorme. O grupo reconhece na hora que esse goblin é o monstro-chefe. Com a aparição do chefe, os goblins ganham uma nova onda de motivação e voltam a se jogar na luta. Enquanto o grupo tenta revidar, eles veem um dos esqueletos ser destruído em pedaços com um só golpe do chefe. O protagonista ordena, frenético, que todos os lacaios recuem. O chefe segue golpeando seus esqueletos, matando-os um a um. Ele ressuscita os lacaios mortos, mas está com pouca mana e não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Hanyu tenta pegar o chefe de surpresa arremessando suas adagas, mas ele bloqueia. Furioso, o chefe começa a persegui-lo e ele grita por ajuda. Os lacaios tentam ajudar, mas o chefe os afasta a golpes. No entanto, um dos esqueletos consegue acertar um golpe no chefe. Isso o deixa ainda mais furioso e ele chuta o lacaio para longe. Do nada, a garota da espada aparece e golpeia o chefe enquanto ele está distraído. Ela acerta um golpe forte, mas ainda não é suficiente para derrotá-lo. O protagonista percebe que ela está sendo estratégica, então decide bolar uma estratégia também.
Ele cerca o chefe com seus lacaios e manda um deles atacar por trás. Quando o chefe se vira para se defender, ele lança a lança diretamente nele. Ela o atinge no rosto, e ele grita de dor. O protagonista está quase sem mana agora, e restam apenas 3 esqueletos de pé. O chefe percebe e ri. Achando que já venceu, ele desfere um golpe de espada, o que faz o MC baixar a guarda. Quando o chefe corre na direção dele, ele sabe que precisa pensar em algo, senão todos vão morrer. Por sorte, ele vê uma espada caída ali. O chefe faz tudo tremer ao avançar na direção do MC. Sung-woo suspira e aperta a espada. Então, manda seus 2 lacaios avançarem contra o monstro-chefe. O chefe logo esmaga um deles em pedaços. Os outros lacaios saltam e pegam a espada que o protagonista passa. Mesmo assim, ele não acerta o golpe, pois o chefe é rápido demais para se defender. Com o lacaio agora com uma espada, o efeito de sinergia da arma ativa, aumentando a velocidade de ataque e reduzindo o peso da arma. Além disso, o lacaio ativa o efeito de guerreiro com um só braço, dando 88% de chance de causar sangramento no primeiro ataque. O protagonista sabe que pode vencer com esses bônus. Ele pega uma cadeira e avança contra o chefe com a espada. Ao mesmo tempo, Jisoo e o lacaio também avançam contra ele. Ele o atinge com a cadeira para criar uma abertura e todos avançam para atacar. Mesmo assim, o chefe golpeia o chão, causando uma explosão e jogando todos para trás. De repente, ele é atingido por uma adaga lançada por Hanyo. O protagonista sabe que essa é a chance dele. Ele manda seu esqueleto de uma mão se sacrificar para que eles consigam acertar um golpe no chefe. O lacaio teve um papel ativo durante toda a luta, mas agora era hora de morrer. Em uma reviravolta chocante, o lacaio consegue atingir o chefe com sua lâmina e ativa o efeito de sangramento. O chefe finalmente cai, e o protagonista sobe de nível. Ele também percebe que o esqueleto absorveu toda a mana do chefe e agora subiu de nível. Ele estava no nível 2 e tinha os atributos de um comandante. Os amigos dele dizem que também subiram de nível. Depois de derrotarem o chefe, todos conversam sobre suas cartas de nível. O protagonista escolhe uma carta de habilidade aleatória. Isso permite que ele crie armas a partir de ossos usando mana. No nível atual, ele só consegue criar 4 armas, e a qualidade dessas armas depende do osso. Com o chefe morto, a missão exclusiva dele também chega ao fim. E ele ganha outra habilidade que aumenta o total de lacaios que pode invocar. Ele ainda não entende a parte do destino na missão. Enquanto pensa, ele vê um capuz cair do céu. O amigo pega o capuz e diz que isso vai aumentar em 50% a chance de ele se esconder dos monstros. Jisoo ganhou uma pedra de amolar de fogo ao afiar a lâmina. Agora, a lâmina dela pode pegar fogo ao atacar. O protagonista sugere testarem itens e habilidades depois, pois precisam seguir em frente. De volta ao café, os alunos ficam preocupados. Até o garoto nerd se pergunta se eles não deviam ter ido enfrentar o chefe com o Sung-woo. Ao ouvir isso, Jinsuke grita com os alunos dizendo que, se quiserem, podem simplesmente ir embora. Ele diz que se alguém quiser reclamar, pode ir ao terraço e morrer como o protagonista. Os alunos começam a contestar as besteiras dele, já que o único que está protegendo todos eles é o Sung-woo. Ao ouvir isso, ele se descontrola e começa a insultá-los. Ele também diz que o protagonista morreu e que eles não têm ninguém para protegê-los. Nisso, um monte de esqueletos aparece e o assusta de verdade. O protagonista volta e pergunta se ele quer que ele morra. Ele abre a porta de saída à sua frente e se prepara para sair do campus. O grupo com os esqueletos olha de volta para Jin-seok. O protagonista pergunta se ele tem algo para dizer. Ele fica meio constrangido e faz uma careta, mas não responde. Atrás dele, outros alunos começam a sussurrar que ele só finge ser um líder forte, mas no fundo, ainda é um fracassado. Ignorando tudo isso, o MC Hanyo e Jisoo saem do prédio com seus servos esqueléticos. Depois de inspecionar os arredores e constatar que está tudo livre, Sung-woo percebe uma passagem e chama todos para segui-lo. À medida que avançam, encontram vários cadáveres com as cabeças esmagadas e várias armas espalhadas no chão. Ao examinar os corpos, o protagonista conclui que foram mortos por goblins e se pergunta se ainda há algum à espreita no campus. Hanyo de repente fica animado ao notar um grupo de pessoas à distância. O protagonista e os demais se aproximam do grupo. Todos estão armados e parece que conseguiram lutar contra os monstros e sobreviver. Jin-seok vai à frente, sorrindo ao cumprimentar um rapaz chamado Dae-ong. O rapaz também o reconhece e fica um pouco surpreso por ele ter sobrevivido. Enquanto os dois conversam, Jisoo faz uma careta, pois já conhece o sujeito. Quando Jin-seok sussurra algo para ele, Jisoo e Hanyo resmungam que é claro que falam sobre Sung-woo. O MC não se importa muito e apenas fica ali, com um sorriso. Dae-song se apresenta ao grupo como o presidente do conselho estudantil e comenta o quanto todos sofreram. Ele diz que precisam se unir para sobreviver, então aponta para os esqueletos e pergunta sobre eles.
O protagonista explica com naturalidade que os esqueletos são parte das habilidades do cartão de classe dele. Com um leve desprezo, o presidente do conselho estudantil pergunta por que ele escolheu criaturas que matam pessoas. Sung-woo percebe que ele tenta fazê-lo parecer perigoso. Daeon diz que, se quiser entrar no grupo deles, terá que se livrar de todos os esqueletos. Um pouco irritado, o protagonista pergunta o que aconteceria se ele não aceitasse. O presidente do conselho estudantil ergue a mão dramaticamente e pergunta ao MC se ele realmente quer deixar que os esqueletos sinistros e estranhos entrem no grupo deles. Hanyu se irrita no começo porque eles são assustadores, mas, depois de olhar os esqueletos, concorda com o presidente do conselho estudantil, mesmo ainda achando eles bem fofos. O protagonista diz que os esqueletos são da turma dele e que, se ele os destruir, vai perder as armas. Ele insiste que, para sobreviver nesse novo mundo, é preciso ter proteção e que os esqueletos dão isso. Daizong dá um sorriso de canto e diz que ele não precisa se preocupar porque eles vão protegê-lo. Ele pergunta pela última vez se ele quer entrar no grupo deles. Ao ouvir isso, Jisoo se irrita e dá um passo à frente com a espada em punho. Ela diz que eles nem querem entrar no grupo dele e ressalta que estar no conselho estudantil não o faz especial. Da-seong olha para ela e pergunta se ela é do Departamento de Educação Social e Física. Com um sorriso de canto, ela responde que isso já não importa mais. Enquanto a universidade é destruída, ele sugere que se acalmem e pensem novamente na oferta dele. Isso a deixa ainda mais furiosa. Ela lembra como ele desviou taxas dos alunos ao falsificar cheques num festival e revela que foi ela quem o denunciou no site da universidade. Ao ouvir isso, ele finalmente pede que sigam separados. Quando o grupo começa a ir embora, ele grita e diz que vão se arrepender por não ficarem juntos por causa da sinergia. Imagina dizer isso para um cara que consegue invocar um exército de esqueletos. Depois de se afastarem do conselho estudantil, o protagonista pergunta a Jisoo se ela tem alguma rixa com o Daeseong. Ela diz que ele é só um valentão que vai à escola para dar em cima das garotas e assediar mulheres. Hanyu resmunga ao saber que o presidente do conselho estudantil é um canalha. A garota sugere que, por hora, eles foquem em sair do campus. Além disso, devem evitar lugares cheios de gente, pois os monstros podem estar caçando grupos grandes. Sung-woo pensa por um instante e sugere que sigam pela trilha ao lado da colina, já que ela leva ao portão principal, mas evita a maioria das pessoas. A equipe sobe uma longa escadaria de madeira. Com os esqueletos vasculhando a área, parece silencioso demais. De repente, Sung-woo levanta a mão, sinalizando para que todos parem. No final da escadaria, eles avistam um orc enorme de pé sobre vários cadáveres ainda frescos. Esse monstro orc parece ainda maior do que o chefe Goblin. O protagonista percebe que esta é a próxima onda de monstros. Sem aviso, o monstro crava o machado no chão e avança contra eles. A essa altura, o protagonista já se acostumou a lutar. Então sorri e vê nisso uma chance de criar mais esqueletos. O orc avança nos esqueletos e os despedaça sem aviso. Depois de destruir os esqueletos, ele volta a atenção para Jisoo, que, desajeitada, estoca da espada à frente. O machado do orc se choca com a lâmina dela, quase a dominando. Quando ele ergue o machado para outro golpe, um dos esqueletos de Sung-woo se sacrifica, despedaçando-se para proteger Jisoo. O protagonista sabe que não pode deixar o orc se aproximar, então manda um de seus esqueletos detê-lo. O esqueleto de um braço só fica à frente do orc. Quando o orc tenta atingi-lo, ele desvia e acerta um golpe no ombro dele. O protagonista chama a Jisoo e pede que ela recue para um terreno firme, já que eles não conseguem lutar contra o orc na escadaria. Ela parece frustrada com a facilidade com que o orc atravessou sua defesa. Após avançar, o protagonista diz ao grupo que eles não conseguem mesmo chegar perto do orc. O orc se recupera do golpe e começa a subir as escadas. Enquanto isso, o grupo vai em direção às árvores para limitar os movimentos dele. O protagonista diz a Jisoo que usará os esqueletos como sacrifícios para o plano dele. É necessário. Há muitos cadáveres por perto, então ele só precisa cuidar do próprio mana. O orc avança pela mata à força, tentando alcançá-los. Depois de cercarem o orc, Sung-woo ordena que seus esqueletos ataquem. Ao mesmo tempo, Hanyu arremessa uma adaga na direção do monstro. Todos os esqueletos também se juntam e lançam suas armas contra o orc. Dois avançam contra o orc pelos pontos cegos, mas ele acerta os dois. Surpreendentemente, os esqueletos agarram os dois braços dele e os seguram com força. Ao mesmo tempo, o MC e Jisoo avançam contra ele com suas espadas. O orc ataca Jisoo, mas ela se esquiva, passa por baixo do braço dele e acerta seu joelho com a lâmina. O orc cai de joelhos no exato momento em que o protagonista decepa o braço direito dele. Por fim, o esqueleto de um braço só se lança no ar e desfere o golpe final. O MC vê uma janela que o informa que ele ganhou 110 de ouro por ter abatido o líder da patrulha orc. Surpreso, ele percebe que eles acabaram de derrubar o chefe dos orcs.
Jizu diz que o orc não era tão resistente quanto o chefe anterior que eles enfrentaram. Ele vai até o cadáver e tenta invocá-lo, mas o sistema informa que seu nível não é alto o bastante para ressuscitar monstros de nível intermediário. Ele invoca alguns esqueletos comuns e pergunta a Jizu qual carta ela escolheu. Ela lembra que escolheu a carta Caçador de Tigre de 3 estrelas porque curtiu a cor. Com a mana recuperada, o protagonista decide testar as novas habilidades. Ele usa a capacidade de fabricar armas de ossos e cria uma espada, uma arma contundente, uma lança e uma flecha do nível mais baixo. Cada arma pode ser trocada por ouro. Ao segurar o machado, ele nota que as armas são bem mais leves do que pensava. Ele joga o machado para um esqueleto e dá a cada um uma arma nova. Isso ativa mais alguns bônus de sinergia de armas nos esqueletos. Ele empresta uma espada a Hanyu e pede que ele a devolva ao esqueleto. Mais tarde, o grupo começa a descer as escadas a caminho. Hanyu percebe algo incomum. À frente deles, há uma entrada roxa selada com uma mensagem dizendo que eles devem derrotar o chefe em 8 minutos ou enfrentar um aumento duplo de poder para todos os monstros. O Mecha fica frustrado ao perceber que esta é a segunda vez que eles se deparam com uma situação dessas. Ao mesmo tempo, surge um alerta informando que esquadrões de orcs estão começando uma caçada. Atraída pelo cheiro de caçadores e de grandes grupos, Jizu percebe que o tamanho do grupo define o número de inimigos, então ficar em um grupo grande talvez não seja a melhor ideia aqui. Enquanto isso, um orc aparece para caçar a equipe do conselho estudantil. Jisoo e Hanyu ouvem os gritos deles do lado de fora do prédio. Ele se sente aliviado por não ter se juntado a eles. Os três percebem que estar em um grupo grande nem sempre é vantajoso. Outra notificação aparece indicando a chegada da primeira onda de orcs. O grupo precisa enfrentar 5 orcs ao todo. Hanyu começa a entrar em pânico ao vê-lo se aproximando e pergunta ao MC qual é o plano dele. Após pensar por um segundo, ele sorri de canto e diz que teve uma ideia. Ele pretende montar uma armadilha usando os carros e os esqueletos ao redor. Enquanto os orcs começam a descer pela estrada, um deles vê Hanyu em pé sobre um carro, provocando-os ao chamá-los de porcos. Furiosos, os orcs avançam nele. Pouco antes de chegarem perto demais, a porta de um carro se abre de repente e os desequilibra. É então que o protagonista e Jizu entram em ação. Ela puxa a espada e ele usa seu exército de esqueletos que estava escondido para atacar. Os esqueletos atacaram os orcs por todos os lados, sem dar tempo de reagirem. Depois de matarem os orcs, uma notificação do sistema apareceu, anunciando a vitória. Sung-woo ganha 100 de ouro por derrotar a primeira onda e sobe para o nível 4. Ele percebe que agora pode comandar um total de 7 lacaios, embora sua capacidade de mana ainda seja baixa. Enquanto isso, Hanyu está animado com sua nova habilidade de alta velocidade. O protagonista se vira para Jizu e pergunta o que ela conseguiu. Ela explica que escolheu força, aumentando seu poder em 2 pontos e lhe dando uma sensação quente e ardente. O protagonista pede a Hanyu, com educação, que devolva a espada e invoca mais 2 esqueletos, se preparando para o que vier a seguir. Ele a entrega a um esqueleto que estende a mão para pegá-la. Ao saírem da área, eles percebem que a cidade inteira está em caos. Enquanto caminhavam, Sung-woo de repente levanta o punho e sinaliza para todos pararem. À frente, um grupo de orcs atacam o ônibus, tentando matar todos lá dentro. Os 3 espiam atrás de uma árvore e veem, no total, 7 orcs. Um dos homens no ônibus tenta acertar os orcs com uma lança, mas não basta. O protagonista sabe que, assim, todos podem morrer. Jizu vê 2 orcs balançando os machados para dar mais um golpe e diz que deveriam ajudá-los. Ela sugere que ataquem os orcs por um lado do ônibus, enquanto o homem com a lança os ataca pelo outro lado. No entanto, o protagonista duvida que o lanceiro seja corajoso o suficiente para enfrentar os orcs. Ele diz a ela que na situação deles, talvez não seja prudente contar com estranhos. Então, aponta para um caminhão e diz que vão mostrar aos orcs a praticidade da civilização. Dentro do ônibus, um rapaz loiro com espada e escudo grita com um homem que segura uma lança, criticando-o por não atacar os orcs. Kyong-Soo Lee grita para ele lutar contra os orcs, usando o próprio escudo e espada. Os passageiros tremem e choram, achando que vão morrer. Para a surpresa deles, os orcs param de bater no ônibus e se viram ao ver um carro vindo rápido na direção deles. O veículo avança, arremessando 2 orcs para o alto. Ao verem isso, os rapazes dentro do ônibus ficam sem palavras, incapazes de compreender o que está acontecendo. Os esqueletos pulam dos caminhões e começam a atacar os orcs. Um dos homens dentro do ônibus fica ainda mais assustado com esses esqueletos do que com os orcs. Quando tudo se acalma, os homens no ônibus se perguntam se os esqueletos já foram embora. De repente, um esqueleto surge na janela. O homem deixa a lança cair de medo e cai no chão, gritando para o esqueleto sumir. Hanyu bate na porta do ônibus, insistindo para que o homem assustado a abra. O homem os vê, mas está apavorado demais com o esqueleto para obedecer, apesar das garantias de que eles são humanos. Depois de matarem os orcs, eles saem dali. A cena muda para Hanyu batendo numa máquina de venda automática com um martelo.
Sung-woo se vira e pergunta o que ele tá fazendo. Ele sorri e levanta a mão, piscando, e admite que não tem dinheiro, mas quer um refrigerante, então tenta quebrar a máquina. O rapaz loiro recém-resgatado se aproxima da máquina de venda automática para comprar uma Coca-Cola pro Hanyu, mas descobre que ela está quebrada. O protagonista coça a cabeça e pergunta ao grupo se devem continuar a discussão. Ele aponta para uma máquina e pergunta se ela solta itens. Kungo acena com a cabeça e explica que eles tentaram, mas tinham pouco ouro, então só conseguiram usar uma vez. Depois, ele olha para uma TV antiga com um adesivo. Se precisar disso, fique à vontade para pegar, sugerindo que, seguindo as instruções, eles poderiam obter um item. De repente, a tela da TV se acende, dando as boas-vindas a todos à loja da classe E. Sung-woo toca na tela para explorar as opções. A loja oferece a chance de tentar a sorte com 3 recompensas: bronze, prata e ouro. As lojas de classe E vendem itens até o nível ouro. Enquanto observa a loja, Hanyu e Jisoo perguntam se ela realmente funciona. Ele diz que precisam tentar, se quiserem saber. Hanyu tem cerca de 360 de ouro, enquanto Jisoo tem 584. Já o nosso rapaz tem 1552 de ouro, o que significa que ele também pode tentar a roleta prata. No entanto, ele também tem um bilhete de roleta de rank limitado, que permite escolher um item de qualquer rank. Hanyu o observa, chocado, enquanto ele escolhe a roleta de ouro. A sorte dele é ótima, pois ele fica em primeiro na roleta. Por isso ele recebe uma esfera azul chamada Lágrima do Espírito do Mar. É um item lendário que aumenta a mana dele em 300 e a recuperação de mana em 200%. Era exatamente o item de que ele precisava, pois tinha problemas de mana. Depois da roleta de ouro, ele decide gastar seu ouro na roleta de prata. Desta vez, ele fica em segundo lugar e recebe um escudo. Jisoo também fica em segundo lugar e ganha uma habilidade chamada Líder da Força Expedicionária. Porém, meu amigo Hanyu fica em terceiro lugar e ganha algumas poções. Ele se decepciona, mas Sung-woo diz que elas podem ser úteis depois. Jisoo diz que a situação no campo esportivo ainda continua, então eles provavelmente devem ajudar. Hanyu olha para o protagonista e pergunta se vão repetir o mesmo plano. O protagonista sorri ao encarar o caminhão e revela que, desta vez, tem algo maior em mente. Mais longe, o grupo do Grêmio Estudantil grita por socorro enquanto é atacado pelos orcs. Daesung pede que todos se juntem e se preparem para fugir. Enquanto os mantém afastados com a espada, um rapaz avisa que há pessoas presas nas arquibancadas. Ele diz ao homem para ignorá-los, pois não há tempo de se preocupar com os outros. Depois, manda Jin-seok e Hyung-min irem na frente, já que os dois têm escudos. De repente, o grupo percebe um ônibus vindo por trás na direção dos orcs. O ônibus os destrói sem piedade, enquanto o homem sentado lá dentro ri como um louco. Depois de abrir caminho entre os orcs, Hanyu se inclina para fora do ônibus e diz a todos que entrem. Os jogadores do lado de fora percebem que deveriam tê-lo seguido desde o início, em vez de terem ficado para trás. Jisoo também salta para fora do ônibus e fica cara a cara com um orc. Ela quer se vingar pela última vez. Quando o orc tenta atacá-la, ela bloqueia o golpe usando a espada. Desta vez, a espada dela não é repelida. Ela mata o orc com a espada em chamas e, empolgada, olha para trás e vê Sung-woo e seus esqueletos matando todos os outros orcs. Ela percebe a estratégia incrível dele de atacar os orcs mantendo distância. Isso a faz se sentir um pouco boba, já que ela só investiu pontos na própria força física para subjugar os orcs. Enquanto ele segue massacrando os orcs, ela se pergunta o que ele fazia antes de tudo isso. Depois de matar os orcs, ele encara Daesung e pergunta o que ele faz ali, já que antes não queria ficar perto dos esqueletos dele. Daesung ri nervoso e pergunta se ele vai guardar rancor dele, na situação em que estão agora. O protagonista olha para ele com fúria e diz que o viu abandonando as pessoas e fugindo. Ele explica que estava apenas recuando e tentando reorganizar sua equipe. No entanto, todos no ônibus sabem que ele mente. Enquanto eles têm essa conversa, vem uma notificação de que o chefe orc está enfurecido. O protagonista imediatamente entra no ônibus e diz a Daesheng que ele só poderá entrar se seguir suas ordens. Ele manda ele entregar a armadura antes. Ele reclama e pergunta como vai proteger o próprio corpo sem a armadura. Sung-woo sorri e diz que ele não precisa se preocupar, pois estará sob a sua proteção. Depois que eles saem, ele recebe uma notificação do sistema informando que seu nível aumentou para 5, permitindo que ele controle monstros de porte médio. Outro alerta do sistema informa que o número máximo de monstros sob seu controle aumentou. Ele fica satisfeito por agora comandar 9 monstros. De repente nota um movimento atrás de si e se vira, vendo um dos esqueletos vestindo toda a armadura que tirou de Daesheng. Ele se pergunta se está pesado demais para se mover. Ao lembrar das lutas anteriores, percebe que esse esqueleto é mais confiável que os outros.
Ele suspira e manda o esqueleto tirar a armadura. O esqueleto o olha em desespero enquanto ele veste uma cota de malha por cima de sua camiseta branca. Hanyu entra e aponta para a multidão atrás deles. Ele disse que talvez precisem de outro ônibus se quiserem continuar resgatando mais pessoas. O protagonista diz que não vão mais focar em resgatar pessoas. Ele vai até a multidão com Jizu e Hanyu ao lado, segurando o corrimão enquanto o ônibus balança. Ele diz que todos precisam lutar contra os orcs. Uma janela do sistema aparece e anuncia que o chefe orc iniciou uma operação de destruição global. Isso quer dizer que os monstros vão caçar os sobreviventes até não sobrar ninguém. Sung-woo olha a multidão com esperança, lembrando que, pelas regras do jogo, não dá para fugir dos orcs para sempre. Eles precisam derrotar o chefe para escapar. Um rapaz de agasalho com os dedos enfaixados levanta a mão e diz a eles que viu muitos orcs na academia. Ele estima que havia um total de 100 orcs. A revelação apavora a multidão, enquanto o sistema alerta sobre penalidade por falha no trabalho em equipe. 3 novos alertas do sistema surgem. O primeiro diz que pelo menos 10 jogadores estão abaixo do nível 5, reduzindo a velocidade de movimento e ataque. A segunda notificação informa que pelo menos 10 jogadores não mataram um único monstro, o que reduz o poder de ataque e o acúmulo de ouro deles. A terceira mensagem indica que, devido à relutância da maioria, a chance de um estado de confusão aumentou. Sung-woo suspira e percebe que, embora pudessem vencer a maior parte do exército orc, tudo ficou claro. A multidão o encara surpresa quando ele diz que vai enfrentar os orcs sozinho. Ele acredita que uma arma não serve de nada se a pessoa não souber usá-la. Jizu e Hanyu tentam impedi-lo, mas ele diz o mesmo para eles. A multidão o encara confusa, pensando que talvez ele tenha enlouquecido. Os membros do conselho estudantil sorriem de canto, enquanto comentam que essa pode ser uma ótima chance de eliminá-lo. Jin-seok olha pela janela, chamando-o de idiota e prevendo que ele vai morrer logo. Jisoo acha que não é uma boa ideia e tenta convencê-lo a não ir sozinho. Ele lembra que, quando estavam no primeiro andar, ela disse que não adiantava ficar junto. Só os esqueletos dele já são bem mais fortes que a maioria das pessoas naquele ônibus, então não adianta muito levar alguém junto. Ao ouvir isso, Jisoo pensa consigo mesma que as estratégias dele costumam ser infalíveis, mas desta vez o risco é muito maior. Enquanto Sung-woo entra no terreno com seus esqueletos, todos o observam pelas janelas da universidade. Os amigos dele estão no ônibus, a certa distância. Estão ali para resgatá-lo se algo der errado. Sung-woo fica parado no meio do campo quando silhuetas escuras de inimigos aparecem. Os orcs descem para o campo rugindo, aproximam-se sem aviso e avançam na direção dele. O protagonista analisa os monstros e tenta identificar o chefe orc. Ele não vê mensagem do sistema, então conclui que deve ser um chefe intermediário. O orc vermelho ergue o machado e rosna para ele. Depois sobe as arquibancadas, mandando os subordinados avançarem. O escudo range quando ele o abaixa até o chão. No topo da escadaria, ele decide ficar ali. Enquanto os orcs rugem rumo às escadas, os esqueletos levantam as adagas, prontos para atacar. O protagonista ativa na hora sua habilidade de berserker selvagem, aumentando a força e o ataque dos goblins. Em vez de lutar corpo a corpo, os esqueletos passam a arremessar suas adagas na direção dos orcs. As adagas matam alguns, mas o chefe consegue bloqueá-las. O protagonista se apavora ao ver que o ataque foi barrado e manda seus esqueletos avançarem. Ele sabe que esse plano é suicida, pois todos os esqueletos são destruídos pelo chefe orc. Wright encara aquilo com chamas saindo de seus olhos. Sung-woo coloca a mão no crânio do esqueleto e lhe diz para esperar. Os orcs sorriem com desdém após destruírem todos os esqueletos, mas de repente, algo atinge um deles por trás. Atrás do orc está um guerreiro orc morto-vivo que agora é controlado por Sung-woo. Uma notificação aparece, indicando que o trabalho em equipe ativou o primeiro estágio do efeito de sinergia. O protagonista acessa a sinergia de arma, que exige ao menos 5 machados. Esse efeito aumenta o ataque e a velocidade nos primeiros 10 segundos de luta. Os orcs têm dificuldade para revidar os orcs mortos-vivos, pois eles não sangram nem cansam. Sung-woo fica orgulhoso no topo das escadas com Wright e, juntos, observam o exército de orcs mortos-vivos dominar os orcs comuns abaixo. Alguns estudantes olham pela janela e encaram incrédulos ao ver o protagonista eliminando todos os orcs sozinho. Atrás dos orcs apavorados, Jisoo, Hanyu e o motorista do ônibus também assistem a essa batalha intensa. Os olhos de Jisoo se arregalam de surpresa ao se lembrar de sua última conversa com Sung-woo. Ela percebe que ele antecipou tudo. Quando o protagonista olha para o alerta do sistema exibindo seu nível de mana, ele sente uma onda de felicidade. À medida que isso aumenta, ele se pergunta se esse é o poder de um item lendário. Crânios flutuam acima do campo de batalha, enquanto outra notificação informa Sung-woo que os orcs foram enfraquecidos pelo cheiro avassalador da morte, reduzindo seus atributos em 30%.
Assustados, os orcs começam a recuar. Porém, o líder ruge, ativando um efeito de aumento de moral que reduz pela metade o enfraquecimento. Com um grito, os orcs avançam de novo para a batalha contra o MC do outro lado. O exército de mortos-vivos de Sun Wu está pronto para lutar contra os orcs que se aproximam. Wright sobe na cerca acima do MC e corre para apoiar o resto do exército de mortos-vivos. Enquanto corre até eles, ele saca a espada e começa a golpear alguns orcs. Com os orcs mortos-vivos, o esqueleto avança contra o inimigo sob o comando de Sun Wu. Depois de acabar com os orcs, o protagonista se senta nos degraus, soltando um suspiro profundo. Uma notificação do sistema aparece diante dele, anunciando que ele ganhou um bilhete de loteria por derrotar 100 monstros. Essa conquista permite que ele suba de nível para o status infinito, tornando-o o 21º jogador da história a receber essa honra. Ele percebe que há 20 jogadores à sua frente que já resgataram esse bilhete. De repente, ele escuta o som de um ônibus. Alguém tenta dirigir o ônibus para fugir. No entanto, ele bate na parede rosa, que impede a saída. Sung Woo fica irritado ao ver o grupo do presidente do Grêmio cercado pelos orcs. Eles tentavam ir embora no ônibus. Gritam por socorro enquanto os orcs tentam levá-los. Frustrado, ele leva as mãos ao rosto. Ele fica chateado porque alguns desobedeceram suas ordens e pioraram tudo. Enquanto Sung Woo se prepara para resgatar o grupo, outros estudantes também se animam a se juntar a ele. Mesmo preferindo lutar sozinho, ele deixa que se juntem a ele, desde que não atrapalhem seus esqueletos. Ele entra no prédio com 2 orcs mortos-vivos. Ele vê corpos de goblins derrotados pendurados no teto. O interior do prédio parece assustador. O grupo para quando um brilho surge na fumaça à frente, revelando um monstro de olhos brilhantes. Sung Woo segura o orbe nas mãos e questiona se está olhando para o chefe. Ele ordena que todos se preparem, pois estão prestes a enfrentar o chefe orc. Os reféns estão feridos e ensanguentados, alguns até com dentes arrancados. O protagonista sente alívio por não haver nenhum morto, mas também fica confuso, pois não achava que os orcs fossem inteligentes o suficiente para fazer reféns. Os membros do Grêmio Estudantil o encaram e pedem socorro. Ele os encara com ferocidade e diz que a situação atual é fruto da imprudência deles e que ainda envolveram outras pessoas nisso. Ele está diante de alguém que nem consegue entendê-lo, então decide ir com tudo e não mostrar fraqueza, já que isso pode ser perigoso. O plano dele é confundir os orcs com um ataque repentino e salvar o grupo. Do nada, um dos orcs balança seu machado e, de forma brutal, separa a cabeça do presidente do conselho estudantil do corpo. Todos ficam chocados ao ver isso. No entanto, as surpresas não terminam por aí. Do telhado do prédio, o verdadeiro chefe dos orcs aparece. Ele lança um feitiço estranho que faz com que todos se sintam fracos. O sistema envia vários alertas para Jisoo, dizendo que ela entrou em confusão por causa do sopro do abismo, e seu mana continua se esgotando. O chefe orc finalmente aparece. Ele é um mago negro júnior, parecido com um xamã. As mãos de Hanyu tremem enquanto ele segura uma garrafa, tentando abri-la. Ele bebe a garrafa para recuperar a mana e ainda oferece uma para Sung Woo. Porém, ele recusa e pede que ele a dê para Jisoo. Ele sorri, inspirando os fluxos de mana sombria, achando essa energia escura revigorante. Enquanto isso, um alerta do sistema diz que o sopro do abismo aumentou muito suas reservas de mana, que agora passam de 4.000. Ele entende por que se sente tão confiante. O sistema o informa que, pelo acúmulo do sopro abissal, os efeitos do primeiro despertar são ativados temporariamente, melhorando bastante suas características e aumentando o número de monstros que ele pode invocar. Enquanto avança, sua figura é iluminada só pelo brilho da mana, dando-lhe um ar aterrorizante. Imagine usar magia negra num necromante. Ele continua caminhando em direção ao chefe com um sorriso no rosto e lhe pergunta o que ele fez. O chefe fica bastante confuso, pois não esperava que nada disso acontecesse. Jisoo corre atrás de Sung Woo e diz que todos deveriam atacar juntos, assim como no telhado. Sung Woo abre um sorriso assustador, enquanto seu corpo parece brilhar com mana transbordante. Ele diz que de agora em diante nada será como antes. Os mortos-vivos voam e Han-ho observa enquanto todos os corpos no telhado começam a voltar à vida. Os olhos dele ficam bem abertos, em choque, enquanto encara as muitas notificações do sistema sobre os diferentes bônus de sinergia que adquiriram. Enquanto isso, Sung Woo parece um monstro de verdade, querendo fazer o chefe provar o poder real da morte. O xamã orc começa a despedaçar todos os guerreiros mortos-vivos. No entanto, surge uma notificação do sistema, revelando que há uma chance garantida de reviver todos esses esqueletos mortos-vivos. Não importa quantos esqueletos o xamã mate, eles continuam voltando. Assim que ele mata um esqueleto, Sung Woo o revive na hora. O xamã orc vai ficando cada vez mais cansado. Ele encara o protagonista, que agora parece um monstro absoluto. Ele acabou virando o chefe sem querer. Ele pergunta ao xamã se ele finalmente entende contra quem está enfrentando neste momento.
Ele o encara até a alma com olhos brilhantes e diz que essa é a verdadeira natureza da morte. O xamã grita de pavor, pois não sabe como derrotar o protagonista. Ele tenta recuar, mas o exército de mortos-vivos o cerca de todos os lados. Sung Woo vê isso e diz que é tolice achar que dá para escapar da morte. O pobre xamã grita enquanto os esqueletos saltam sobre ele de todos os lados. Ele tenta revidar, mas está em grande desvantagem numérica. No fim, Wright dá o golpe final e encerra seu sofrimento. Sung Woo recebe 1055 de ouro por matar o Mago Negro Jr. Depois de matar o chefe Orc, Wright absorve o mana dele e aumenta seu nível. Sung Woo percebe que seus lacaios precisam derrotar o chefe para ganhar experiência. Em seguida, ele abre a lista de lacaios. No total, são 33 esqueletos, incluindo um veterano nível 3. Enquanto ele olha a lista, Hanyu o chama e lhe diz que há algo saindo da boca do monstro-chefe. Quando o protagonista dá uma olhada, percebe que é um item. A descrição do item diz que ele concede atributos demoníacos ao usuário e que, uma vez equipado, serão necessários muitos sacrifícios para removê-lo. Ele não entende muito bem o que significam esses atributos demoníacos e presume que provavelmente será o mesmo que a sua classe de necromante. Ele equipa o item que dá atributo demoníaco. Assim, pode roubar o mana do inimigo a cada ataque. De repente, todos os esqueletos começam a se desfazer e viram só ossos, quando o efeito do feitiço do xamã orc desaparece. O grupo volta até os estudantes, que os aplaudem por derrotarem o chefe. Eles chamam o protagonista de herói, mas ele não se sente bem com isso, pois não precisa de ninguém. Ele sabe que, para aumentar as chances de sobreviver, precisa evitar ficar com muita gente ao lado, já que o chefe foi derrotado. O selo se rompe e as portas de saída se abrem. Os estudantes se perguntam se já podem sair da área. Todos começam a conversar, pensando no que fazer depois. Alguns acham que devem continuar seguindo Sung Woo, já que é a melhor opção para sobreviver. Hanhu olha o celular, preocupado, e diz ao MC que isso está rolando no mundo todo. Ele se pergunta se os pais dele estão bem. Ao ouvir isso, o MC pensa nos próprios pais. De repente, um ônibus para na frente deles, e Gyeong-soo diz para todos embarcarem. Ele diz que foi motorista durante o serviço militar e que sabe onde fica a base militar. Ele vai pegar o ônibus até a base. Sung-woo sorri e mente, dizendo que não pode ir porque a casa dele é perto. Kyung-soo pede para os outros alunos entrarem e revela que trouxeram 2 ônibus para caber todo mundo. Todos, menos o grupo do MC, entram nos ônibus. O rapaz se despede dele e vai embora dirigindo. Depois que os alunos saem, Hanyu se pergunta para onde vão agora. Ele pergunta a Ji-soo onde ela mora. Ela diz que morava no dormitório da escola, pois a família dela vive numa ilha. Depois, ela pergunta ao MC se pode ficar com ele, mesmo sem poder ajudar muito. Ele garante que ela vai ser útil e deixa ela ficar. Hanyu faz a mesma pergunta, mas o MC, brincando, diz que ele precisa cortar uma das mãos antes para virar um guerreiro de um braço só, como o Wright. De repente, Jesus empurra os 2 ao chão para protegê-los de alguma coisa. Enquanto os 2 caem, um dragão gigante voa por cima deles. O grupo olha para a criatura aterrorizante, sem saber o que ela é. Enquanto isso, o ônibus para, e Gyeong-soo nota que vários dragões o seguem. Um rapaz grita para ele continuar dirigindo, mas ele diz que é mais perigoso continuarem em movimento. Agora, os dragões parecem perseguir só os ônibus em movimento. A notificação do sistema informa que o chefe, Wyvern Macho Alpha, apareceu. No instante seguinte, o dragão pousa no ônibus e o destrói. Depois de lançá-lo ao ar, Sung-woo vê aquilo e percebe que, por pouco, não é forte o bastante para este mundo. No entanto, ele pode ficar mais forte. De costas para Jisoo, ele lhe diz que em vez de evitarem os monstros, a partir de agora eles vão caçá-los ativamente. Isso a deixa um pouco confusa e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele explica que eles não podem só depender de se adaptar à situação. Se continuarem fazendo isso, eles só vão passar de presa fácil para uma presa um pouco mais difícil de pegar. Para sobreviver, eles precisam dominar os monstros. Ele fecha o punho e o grupo começa a caminhar em direção a um grupo de orcs. Quando os orcs e os jogadores ficam frente a frente, aparece uma notificação do sistema informando que o tutorial foi concluído. Se aquilo foi o tutorial, eu não vou ficar para o jogo de verdade. Quando a caçada começa, Sung-woo usa seu exército de esqueletos para cercar um grupo de lacaios. Os goblins tentam fugir, mas ele bloqueou todas as saídas. Os esqueletos continuam golpeando-os enquanto eles correm para salvar a própria vida. Cada abate dá ouro extra ao MC. Depois de se livrar de todos eles, ele sobe de nível. Hanyu sai do esconderijo e ri nervosamente, dizendo que cuidou de tudo sozinho. O protagonista suspira e diz que eles são só peixes pequenos. Ele não acha que matar goblins vai trazer algum benefício. Ele olha as cartas de nível e escolhe aumentar sua força. Depois de escolher a carta de força, seu corpo parece um pouco diferente. Seu exército de esqueletos segue eliminando goblins fora de vista, e ele ganha mais ouro.
Ele sai e vê Jisoo parada ali, com a lâmina em mãos. Ela sorri para ele e diz que, ao todo, eram 9 goblins e que ela matou todos sozinha. O protagonista olha para Hanyu e pede que ele recolha as adagas deixadas pelos goblins. Ele guarda todas em uma caixa de gelo. Enquanto se preparam para seguir, ele diz ao grupo que, de agora em diante, vão ignorar os goblins. Jisoo pergunta se ele quer caçar monstros mais fortes. Ele explica que, comparados aos goblins, que valem só 10 de ouro, um único orc rende cerca de 80 de ouro. No entanto, ele quer encontrar um grupo de monstros que traga recompensas ainda melhores. O grupo continua caminhando por estradas vazias, sem ninguém à vista. De repente, Hanyu vê alguns caminhões militares à distância. Há vários soldados mortos amontoados na frente dos caminhões. Ao se aproximarem, percebem que os soldados carregam pás, e não armas de verdade. No instante seguinte, um soldado sai de um dos caminhões com uma pá e pergunta se eles são humanos. Ele tem medo dos esqueletos parados atrás do grupo. Sung-woo acena para ele com um sorriso e assegura que eles são humanos e não pretendem fazer mal. O soldado chama seu sargento e o informa sobre as pessoas do lado de fora. O protagonista vai até o sargento do lado de fora da janela. Ele pede desculpas por ter que encontrá-los assim, mas não consegue andar, pois a perna está ferida. Sung-woo percebe que foi esfaqueado por um goblin. O sargento Kim fica um pouco decepcionado consigo mesmo ao dizer que foi esfaqueado por um lacaio menor que uma criança. De algum jeito, eles conseguem derrotar os monstros. O protagonista olha, confuso, para o sargento e pergunta por que eles não estão usando armas de fogo. O sargento explica que as armas deles simplesmente não disparam. Não foi uma falha mecânica. Todas as armas pararam de funcionar depois que os monstros apareceram. Eles tiveram de lutar com pás e espadas. Vendo o estado do sargento, Hanyu diz baixinho a Sung-woo que tem algumas poções de cura. Kim se aproxima mais da janela ao ver o frasco e pergunta se pode ficar com ele. Sung-woo desvia o olhar e lhe diz que eles não podem simplesmente distribuir recursos que podem ser essenciais para a própria sobrevivência. Ao ouvir isso, o sargento põe a cabeça para fora do caminhão e diz que pode lhe dar algumas informações. Ele diz que vai contar a eles tudo o que viu e ouviu até agora. O MC pensa a respeito e diz que quer ouvir primeiro, antes de decidir se a informação sequer vale a pena. Kim revela que há lobos por aí, tão grandes quanto touros. Eles não conseguiram derrubar um só e foram sobrepujados. Além disso, também há um código QR. Até agora, ele viu 2 deles. Um está na estação e o outro no centro de transferência do metrô. O sargento pega o celular e pede que escaneiem os códigos, pois isso vai instalar um app nos telefones. É a única forma de se comunicar com outros sobreviventes, já que todos os outros meios não estão funcionando. Sung-woo lhe entrega a poção, pensando na comunidade de sobreviventes. Depois, o sargento pergunta para onde eles vão e diz que vai se reunir novamente com sua unidade. Sung-woo pergunta se ele estará seguro com sua unidade. Kim diz que quando os monstros apareceram pela primeira vez, seus superiores tiraram suas armas e mandaram que lutassem com paz. Mas ele tem certeza de que, a essa altura, eles já devem ter mudado de postura. O protagonista lhe diz que eles estão indo para outro lugar. Enquanto Kim se prepara para partir, ele o alerta sobre as criaturas no céu. O sargento sua, ao ouvir que dragões gigantes voam pelo céu. Depois de se separarem, o protagonista segue em frente com seus amigos e o exército de esqueletos. Ao chegarem à estação, eles encontram o primeiro código QR. Antes de instalar o aplicativo, Hanyu pergunta ao protagonista preocupado se aquilo poderia colocar um vírus no celular deles. Meu amigo preocupado com vírus no apocalipse. O aplicativo tem um fórum e um feed de notícias para os jogadores compartilharem informações. O administrador do jogo usa isso para postar atualizações. Sung-woo vê uma publicação do administrador e se pergunta quem está por trás de tudo isso. Ele também olha o quadro de mensagens, que por enquanto está vazio. Jisoo diz a ele que custa cerca de 1000 de ouro para fazer uma postagem. De repente eles veem uma nova postagem do jogador 4884, informando aos outros jogadores que o grupo deles está criando uma zona segura no complexo de apartamentos H, na cidade de Hwacheong. A postagem também tem 2 comentários. Um é de outro jogador perguntando como falar com o grupo. Ao ver o endereço, Hanyu diz que fica perto da casa dele. Sung-woo pergunta se eles deveriam ir até lá. Ele também se pergunta como a pessoa que fez a postagem conseguiu gastar 1000 moedas de ouro tão facilmente. Eles mal chegaram ao nível 6 depois de tantos apuros, e o outro grupo já estava no nível 8. Ele observa a publicação e pensa que há algo de errado. Ainda assim, ele ainda precisa encontrar sobreviventes de alto nível, então segue a pé até o endereço mencionado na postagem. De repente, ele ouve um bip no celular. Ele olha e vê que um comentário foi excluído da postagem.
O jogador pergunta por que o comentário foi apagado e o autor da publicação responde que alguém estava falando besteira, então ele apagou os comentários dessa pessoa. Isso parece meio estranho para o protagonista, que continua olhando para o celular. Enquanto isso, vemos outro sujeito fortão segurando um telefone. Ele dá um sorriso sinistro ao perceber que outra vítima caiu na armadilha. O sol brilha forte lá no alto, enquanto um homem tenta, desesperado, defender a filha de um grupo de lacaios. Ele só tem um taco de beisebol e o usa para tentar espantar os monstros. Logo ele percebe que não consegue segurá-los, então grita por ajuda, mas nenhum dos outros jogadores vem ajudar, e eles seguem observando, seguros, das casas ao redor. Quando os Minions se aproximam do homem, um deles é esfaqueado com uma adaga. De repente, um orc morto-vivo aparece e começa a atacá-los com seu machado. O homem observa, confuso, enquanto o exército de mortos-vivos de Sung Woo vem socorrê-lo. No fim, ele estende a mão ao homem e diz que agora ele está seguro. O homem diz, com a voz trêmula, que a casa dele fica perto, mas que eles estão sem comida. O protagonista abre a bolsa e entrega algumas latas. Ele sabe que não vai ser o suficiente, mas é tudo o que tem por agora. Os Minions tentam fugir enquanto o exército de esqueletos os domina. Ao persegui-los até uma escadaria, o grupo encontra uma placa indicando uma masmorra. Hanyu pergunta ao protagonista se devem descer e acabar com os Minions. Antes que pudessem andar mais, o homem os detém e os alerta para não entrarem no porão. Ele diz que há algo ainda mais assustador que aqueles Minions verdes lá embaixo, no porão. Sung Woo olha o homem, sorri e agradece o aviso. Depois de descerem as escadas, eles recebem uma notificação dizendo que entraram no santuário do Slime Ancião. Conforme o grupo avança mais no porão, eles encontram um Minion morto com slime cobrindo a cabeça. Um orc morto-vivo usa seu machado e destrói o slime. Ele dá 140 de ouro por cada abate. Hanyu segura a adaga que está derretendo e reclama que o slime até dissolve metal. O protagonista diz que ele não dissolve ossos, então os esqueletos dele são seus predadores naturais. Hanyu então ouve um barulho e se vira para ver um monstro slime gigante. O monstro destrói um dos lacaios esqueleto com um único ataque. Sung Woo nota que o slime também pode esmagar e mastigar o inimigo se não conseguir dissolvê-lo. Além disso, todos os ataques dos seus esqueletos são inúteis por causa do tamanho e da densidade do slime. Ele rapidamente pensa em um plano e começa a criar armas de ossos. Em vez de criar mais esqueletos, o protagonista passa a transformar os ossos em armas e arremessá-las contra o slime à distância. Jizo lança um esqueleto na direção dele e ele o transforma em outra arma básica. Enquanto ele cria armas, o slime avança para atacá-lo e o acerta de frente. O MC usa um guerreiro orc como escudo e bloqueia o golpe. O slime engole os lacaios e os destrói. Ao ver isso, o protagonista sorri e diz que o chefe acabou de cometer um erro, pois o esqueleto que ele engoliu continha uma bolsa cheia de ossos. Em seguida, ele usa sua habilidade de criar armas para transformar todos aqueles ossos em armas, fazendo o slime ser rasgado por dentro. Os esqueletos agem rápido e começam a esmagar o slime em pedaços menores, para que ele não consiga se regenerar. O esqueleto de um braço só dá o golpe final, como sempre, e eles recebem 2.255 de ouro por matar o slime. O chefe Sung Woo manda os esqueletos guardarem o slime numa garrafa de vidro vazia, pois talvez precisem do ácido depois. Enquanto coletava o muco, um esqueleto encontra o núcleo do monstro slime. Ele pode servir para dissolver ou fundir objetos. O protagonista o pega com um pano e se pergunta se é um ingrediente de composição. Hanyu o chama e pede que ele leia os comentários daquela postagem online. A postagem tem muitos comentários apagados. Outros jogadores também falaram com o autor da postagem original, perguntando sobre os comentários apagados, mas ele só pede que ignorem. Alguém cita o comentário da primeira pessoa que tentava falar com o grupo e pergunta se ela conseguiu chegar. Mas o jogador 4884 lhes diz que eles ainda não chegaram. Ele alega que algo deve ter acontecido com eles no caminho. Hanyu acha suspeito que eles estejam apagando todos os comentários. Sung Woo pensa que o grupo, de forma altruísta, primeiro gastou 1.000 de ouro na postagem e continua gastando ainda mais ouro nos comentários. Ele sabe que tem algo estranho acontecendo. Mudamos para um estacionamento subterrâneo, onde um grupo de homens está parado. Um deles se pergunta por que os jogadores ainda caçam monstros, já que matar outros jogadores dá bem mais lucro. Uma única morte pode render a eles 500 de ouro por uma pessoa comum e mais de 1.000 de ouro por um jogador, dependendo do nível dele. O outro cara ri e diz que é mais fácil matar jogadores. Além disso, eles também curtem. Outros 2 caras se sentam no carro. Um deles pergunta ao outro sobre o chefe, mas o sujeito parece fora de si. Ele segura a cabeça como se fosse explodir e grita o nome do professor Red. O outro rapaz se assusta e pergunta se ele está falando do assassino em série.
O cara, fora de si, começa a ter um flashback em que está sendo atacado por um monstro. O monstro acaba sendo um vampiro. Ele encara o homem com seus dentes afiados e lhe diz que precisa de pessoas como ele. Ao mesmo tempo, o protagonista saca sua espada e pergunta a Hanyu se ele seria capaz de matar outra pessoa. Depois de ser mordido pelo vampiro, o homem se tornou um vampiro de baixo nível. Ele se pergunta como tudo acabou assim. Ele só tinha ido à loja de conveniência com os outros membros da gangue para saquear algumas coisas. Mas o monstro o mordeu e o transformou em vampiro. Depois de virar vampiro, ele passou a matar todos da sua gangue. O vampiro observava, sorrindo, enquanto ele os eliminava um a um. O chefe seguiu bebendo o sangue dos homens mortos no chão. Ele já não se sentia humano. O vampiro olhou para ele e disse para seguir se alimentando e crescendo até se encontrarem de novo. O chefe enfim sai do flashback quando o rapaz ao lado grita com ele. Outro homem chega à janela do carro e pergunta se há algum problema. Ele olha para o homem e lhe diz que está tudo bem. Em seguida pergunta o que ele quer lhe dizer. O sujeito mostra o telefone e lhe diz que a presa deles acabou de chegar. A postagem deles recebeu mais um comentário do jogador 157, dizendo que está com mais 2 pessoas. O grupo quer encontrar eles e os chama para o parque. Ao ouvir isso, o chefe logo ordena ao sujeito que vá ao parque. Com um sorriso maligno, ele pensa como o espaço aberto do conjunto de apartamentos facilita atrair idiotas como a pessoa com quem acabaram de falar. Nenhum morador do apartamento ousa dizer nada, pois todos estão com medo. O chefe planeja matar todos assim que ficarem sem presas. O homem ao volante freia ao notar o grupo parado à frente na estrada. Todos estão de costas para o carro e usando capuzes, então os dois não conseguem ver direito seus rostos. O chefe não consegue se controlar ao ver o grupo. Ele grita para o sujeito simplesmente atropelá-los com o carro. O homem obedece à ordem e avança contra o grupo em velocidade máxima. No entanto, ao atingi-los, tudo o que veem são ossos voando pelo ar. Acontece que não havia pessoas sob aqueles capuzes, mas sim esqueletos. Sungu usa os ossos desses esqueletos para criar espinhos e atingir o carro. O motorista perde o controle e o carro se choca. O chefe não entende o que acontece. De repente, alguém quebra a janela e o puxa para fora. Depois de jogá-lo no chão, o protagonista pega o celular e pergunta se ele fez a postagem, com uma espada apontada para a cabeça dele. O chefe não sabe o que dizer. O Emski ficou meio desconfiado ao ver aqueles comentários apagados. Ele pensou um pouco e concluiu que esses caras deviam estar se aproveitando disso. Eles resolveram armar uma isca, mas ele não esperava que eles os atropelassem de carro. O chefe encara Sungu e, furioso, pergunta se ele ao menos sabe quem eles são. Sem dizer nada, nosso rapaz chuta o homem no rosto, enquanto um dos capangas observa. Depois, com expressão fria, pergunta quantas pessoas ele tem lá em cima. Ele ameaça arrancar a cabeça dele se não responder. Ao ouvir isso, o sujeito ri. Ele ataca e pergunta ao protagonista se ele já matou alguém antes. Do nada, Wright aparece e corta o braço dele com sua espada. O homem grita de dor enquanto sangra por toda parte. Sungu olha para ele com nojo e diz que, mesmo com o estado atual do mundo, ele não é insensível a ponto de matar uma pessoa sem hesitar. No entanto, os esqueletos dele são diferentes. Quando um esqueleto orc ergue o machado para acabar com o sujeito, ele começa a rir. O protagonista se pergunta se ele enlouqueceu de dor. Ele se vira para o outro rapaz e pergunta se é melhor começar cortando as pernas ou os braços dele. O rapaz não quer saber disso, então logo diz que há 8 pessoas no andar de cima. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, o chefe o mata com garras afiadas. Hanyu e Jizu o encaram incrédulos ao verem que ele matou um dos próprios aliados. O braço arrancado dele virou uma lâmina afiada. Ele arranca a cabeça do sujeito e começa a beber o sangue. Isso faz ele se curar e também aumentar seus atributos. O homem era um ninja 3 estrelas, mas depois que o chefe mordeu o pescoço dele, sua classe virou um vampiro de baixo nível. Nessa classe você não sobe de nível de verdade, mas pode absorver os atributos dos jogadores que mata. O homem se levanta e ruge de raiva, ativando o modo Berserker. Isso faz todos os atributos dele subirem 20%. O protagonista nota que existe uma classe ainda mais grotesca que a dele. O grupo assume uma posição defensiva, com os esqueletos protegendo a linha de frente. Sungu sabe que o vampiro poderia acabar com eles com um único golpe se eles derem um passo em falso. Ele manda o exército atacar, mas o cara é bem mais rápido do que ele pensou, então precisa mandar os esqueletos voltarem para a defensiva. O vampiro atravessa os esqueletos e vai direto atrás do protagonista. Ele sabe que precisa eliminá-lo primeiro, já que é ele quem controla todos os mortos-vivos. Sungu mal ergue o escudo antes que o cara o ataque com o braço afiado e pontudo. O vampiro é imediatamente golpeado por Jizu por trás, o que o faz rir. Ele muda de alvo e começa a atacá-la. Enquanto tenta atingi-la, ele é atingido por várias adagas pelas costas.
Ele olha para trás e vê Hanyu ali parado, sorrindo com 2 adagas nas mãos. Ele começa a lançar adagas no vampiro como uma metralhadora. Isso o deixa ainda mais irritado, e ele muda de alvo. Num piscar de olhos, o vampiro se lança em direção a Hanyu, sem lhe dar tempo de reagir. No entanto, seu ataque é aparado no último momento por Raidi. O vampiro desvia da lâmina, mas Sung-woo avança por trás com o machado. De novo, o vampiro prevê o ataque e destrói o machado. O protagonista levanta o escudo a tempo de se proteger, mas o vampiro é forte demais. Ele segue desviando dos ataques e diz que eles são lentos demais. Enquanto mira em Sung-woo, Jisoo surge por trás e tenta acertá-lo com a espada em chamas. Ele vê o ataque e desvia. Ele ri e diz que viu o ataque de longe. Em seguida, Wright salta sobre ele com a espada e de uma vez corta o braço esquerdo dele. O vampiro grita quando seu braço inteiro é decepado. Sung-woo percebe que essa é a sua chance e ordena que todos os esqueletos o ataquem. Ao mesmo tempo, os capangas sob o comando do vampiro entram em cena. Isso o deixa feliz enquanto ele lhes diz que chegaram no momento perfeito. Mas os homens dele se assustam ao vê-lo assim. Enquanto ele olha para o outro lado, Jisoo o ataca com a espada dela. Raidi e os outros esqueletos também entram na luta, atacando o vampiro ao mesmo tempo. Ele tenta revidar, mas o protagonista o apunhala no pescoço com a espada. Ele pergunta se ele também regenera a cabeça e a arranca fora. Ele ganha 1000 de ouro por matá-lo, pois ele é um jogador de nível 1. O MC fica horrorizado ao descobrir que dá para ganhar ouro matando jogadores. Ele encara os outros capangas e pergunta se era por isso que eles matavam outros jogadores. O grupo começa a tremer de medo quando os esqueletos os cercam. O MC vai até eles e manda que larguem suas armas. Todos se rendem e imediatamente largam todas as suas armas. Após interrogá-los, um dos caras fala sobre o chefão deles. Ele revela que não sabem quem é, só que o chefe deles seguia as ordens dele, e eles não sabiam que ele podia virar um monstro. Sung-woo se pergunta se o chefão é quem criou aqueles monstros, e se foi ele, qual é a sua classe. Isso o faz questionar se existem classes com ainda mais de 5 estrelas. Ele pergunta aos homens quantas pessoas já mataram. Ao ouvir que passaram de 21, faz um sinal para seus esqueletos darem cabo deles. Eles imploram para ele poupá-los, dizendo que só obedeciam ordens, mas ele não tem misericórdia. Ele sabe que se não matar esses caras agora, eles podem acabar matando outras pessoas depois. Jisoo fica um pouco abalada com o que viu, mas concorda. A publicação recebe um novo comentário. Um rapaz avisa o grupo do Sung-woo para não se encontrar com o outro grupo, pois eles são um bando de assassinos. O sargento lê o comentário e fica furioso ao perceber que agora, além dos monstros, tem gente por aí matando outras pessoas. Em seguida, ele vê outro comentário dizendo que o User 157, a conta do protagonista, matou todos os assassinos depois de montar uma armadilha com seus esqueletos. Ao ler isso, a sargento abre um sorriso. Ela percebe que é o mesmo grupo que ele encontrou mais cedo. Um dos soldados o informa que há uma ligação, mas ele o ignora, dizendo que seus salvadores estão fazendo grandes coisas. A cena então muda para um homem de armadura, que lê os comentários e expressa sua gratidão ao grupo de Sung-woo, pois eles ainda estão cuidando dos outros apesar das circunstâncias. O homem sai para a luz forte e pergunta ao grupo se eles também deveriam começar a se mover. Enquanto o grupo do protagonista anda pelas estradas, Hanyu o informa sobre uma nova publicação. A postagem é de um usuário chamado Promotor de Yongdong-po. Ela informa que outros jogadores podem comentar nela caso não tenham condições de criar suas próprias postagens com 1000 ouro. Jisoo e Sung-woo comentam como as pessoas estão usando a postagem para falar de familiares desaparecidos e também sobre efeitos de sinergia e monstros. A publicação parece ajudar muitos jogadores sem ouro para criar postagens. O grupo enfim chega à casa de Hanyu. Ele encara a casa preocupado e reza para que sua família ainda esteja segura. O protagonista pede que ele se acalme e avance com cautela, pois eles não sabem qual é a situação ali. Enquanto sobem as escadas, veem orcs mortos deixando Hanyu ainda mais ansioso. Ele começa a rezar pela segurança dos pais antes de abrir a porta do apartamento. Há uma enorme marca de corte na porta, o que o assusta. Ele grita para a mãe abrir a porta. De repente, a porta se abre e os pais dele ficam do outro lado, com expressões preocupadas. Após falar com eles, ele descobre que nenhum dos dois escolheu uma carta de classe. O pai diz que as cartas não despertaram muito interesse nele. Enquanto todos comiam, Sung-woo perguntou aos pais como conseguiram deter os orcs. Todos os outros apartamentos tiveram as portas arrombadas e o deles foi o único que ficou de pé. O pai disse que usou pesticidas para manter os orcs do lado de fora. Isso chocou todos, até o protagonista. A mãe conta, orgulhosa, que os orcs saíram correndo quando o marido os borrifou com pesticidas. Hanyu quase derrama a bebida ao ouvir isso.
Depois do jantar, a mãe agradece Sung-woo e Ji-soo por trazerem ele de volta para casa. Ela então oferece um pouco de chá verde, já que não há mais nada em casa. Han-yu diz que também ajudou, arremessando adagas, mas a mãe o ignora. Enquanto todos descansam em casa, algumas crianças de bicicleta olham para as luzes e soltam um sorriso maldoso. Jisoo é a primeira a sair do banho. A mãe acha que ela é frágil e começa a se sentir mal por ela. Enquanto isso, Han-yu pensa que ela é 30 vezes mais forte do que ele. O protagonista se sente aliviado por finalmente tomar banho. Ele fica feliz ao ver que os pais dos dois amigos estão bem. O pai dele conseguiu usar o forte olfato dos orcs contra eles. Caso contrário, os dois teriam acabado como os outros jogadores. Mesmo com o mundo indo para o inferno, ainda havia algo positivo. Depois do banho, o grupo começa a limpar as armas. Han-yu pergunta ao MC no que ele está pensando, já que não podem ficar aqui para sempre. Ele diz que, primeiro, eles devem decidir para onde vão, e depois partir. Sung-woo pensa que os orcs que chegaram primeiro eram provavelmente batedores. Se houver um grupo deles por perto, isso pode acabar virando uma batalha em grande escala. O problema deles é descobrir para onde ir, já que não tem um objetivo claro. Enquanto pensa, Han-yu levanta o celular e grita para ele olhar. Diz que o cara que fez uma postagem deixando outros jogadores comentarem acabou de fazer outra. Na postagem, o jogador diz que criou uma zona de segurança na estação Yeongdongpo com a ajuda de um amigo de classe 3 estrelas. Porém, para manter a zona, precisam de ouro ou rações. Ji-soo observa a postagem e pergunta se realmente dá para confiar nele. Han-yu acha que esse sujeito de fato quer o melhor para os outros. Já Sung-woo ainda não tem certeza sobre esse cara. Ele diz que agora entende por que ele fez aquele post ontem. Mesmo que talvez não estejam mentindo sobre a zona de segurança, ainda assim gastaram 1000 de ouro para abrir um novo quadro de mensagens para os sobreviventes. Então, parece improvável que eles estejam fazendo tudo isso só por bondade. Ele pede para olharem os comentários, que estão cheios de elogios ao jogador. Sung-woo acha que ele fez isso só para ganhar boa reputação entre os jogadores. Parece que eles vão formar um grupo bem grande logo. Se isso acontecer, eles não vão precisar fazer nada, e todos os recursos que precisam vão simplesmente vir até eles. Han-yu não acha que aquele cara fez tudo isso por interesse. O protagonista diz que talvez esteja pensando demais, mas a estação é longe demais para irem até lá, então não dá para saber ao certo. Han-yu encontra um comentário do chefe Gu dizendo que existe outra zona segura na fortaleza de Hwachong. No comentário, ele diz que cobra aluguel. O protagonista não gosta dessa ideia de aluguel, mas fica curioso sobre a zona segura. Ele pergunta ao amigo a que distância fica a fortaleza dali. Han-yu diz que dá uns 20 minutos de ônibus. Ao ouvir que não é tão longe, o protagonista decide que esse vai ser o próximo destino deles. Enquanto todos se preparam para partir, o protagonista se desculpa com os pais por tê-los pedido, de repente, para irem com eles. O pai sorri e diz que está tudo bem. Como ele trouxe seu filho de volta em segurança, ele fica feliz em seguir sua orientação. A mãe do Han-yu lhe diz que, além dos monstros, também há bandidos circulando pela vizinhança. O protagonista fica um pouco confuso ao ouvir isso e pergunta o que eles querem dizer. O pai explica que eles são apenas um bando de adolescentes do ensino médio que andam de moto e roubam as coisas das pessoas. Sung-woo suspira ao perceber que agora também terá que lidar com criminosos mesquinhos. De repente, eles ouvem uma moto se aproximando. Quando todos se viram, vem um grupo de adolescentes tentando parecer durões. Eles param na frente deles e exigem que entreguem tudo o que têm. As crianças até os ameaçam, confiando no grande número e em tacos de beisebol. O protagonista os encara sorrindo e pergunta se eles realmente têm vantagem numérica. Atrás dele, vários olhos brilhantes começam a surgir. Os garotos se viram de repente e vão embora antes que ele diga qualquer outra coisa. Isso deixa o grupo confuso, pois eles não sabem o que assustou as crianças. O MC olha para trás, tenso, e vê uma matilha de lobos gigantes parada ali, encarando-os direto. Os lobos não atacam de imediato, então ele sugere que recuem devagar. Ele não quer entrar em combate corpo a corpo com monstros de 4 patas. Mesmo sem levar em conta suas garras afiadas e presas, o equilíbrio deles é bom demais. Se alguém do grupo dele caísse no chão, não conseguiria sair vivo. O grupo recua devagar para dentro do prédio de apartamentos. Han-yu pergunta ao MC se estão seguros lá dentro. Mas, com os lobos ainda encarando-os, ele sabe que podem invadir o lugar e arrastá-los para fora. Enquanto pensa no próximo plano, um dos lobos avança contra eles e se choca na parede da frente. De repente, Sung-woo arremessa a garrafa de ácido no lobo, fazendo com que ele se queime. Enquanto o lobo ainda sente dor, o MC manda seus esqueletos arremessarem lanças nele.
A única vantagem deles contra os lobos é conseguir jogar coisas. Enquanto outro lobo tenta entrar, o protagonista manda um esqueleto orc avançar. O lobo destrói o esqueleto ao morder a cabeça dele, mas, de repente, um ácido verde começa a sair da boca dele. O protagonista ri e revela que o esqueleto carrega aquele muco de slime para garantir o resultado. Riley salta do primeiro andar do prédio e apunhala o lobo bem na cabeça. O protagonista ganha 240 de ouro ao matar o lobo. O outro lobo se apavora ao ver os esqueletos se aproximando com lanças. Logo, eles matam todos os lobos restantes. Sung-woo ganha um pouco de experiência e chega ao nível 7. Jisoo baixa o olhar e diz que sente que eles estão virando cada vez mais um peso para ele. O protagonista diz que isso não é verdade, já que a situação só não estava a favor deles. Ele olhou para ela e pensou que, embora a classe dela fosse caçadora de tigres, devia vê-la como uma classe especializada, já que foca só em aumentar a força física. Por outro lado, Hanyu não parece estar ficando mais forte. Ele tenta colocar o lobo sob seu controle, mas não consegue, pois o nível dele ainda é muito baixo. Ele sugere que continuem andando, pois pode haver mais monstros por perto. Em outro lugar, um helicóptero militar é perseguido por dragões voadores. O capitão grita com o piloto para acelerar, mas o piloto diz que estão na velocidade máxima. Ele insulta o sargento Kim por não ter descrito melhor esses dragões. No relatório, o piloto lembra que foi ele quem ignorou os relatórios, por ele ser só um sargento. De repente aparece uma notificação dizendo que o chefe de campo Wyvern surgiu. O dragão pega o helicóptero com as garras e o destrói como se fosse nada. Então ele pousa no topo de um prédio enorme e solta um rugido bem alto. Sung-woo e o grupo veem isso e ficam apavorados. Han-ho achou que o helicóptero militar poderia fazer alguma coisa contra os monstros, mas estava enganado. O pai dele percebe que os dragões estão planejando dormir no topo do prédio. Eles estão perto da zona segura, mas não podem se mover enquanto aquela coisa ainda estiver por perto. Sung-woo diz que, em algum momento, eles vão embora e sugere descansar um pouco à noite. Os dragões dormem sobre os prédios enquanto o grupo descansa no chão. De repente, o protagonista percebe um clarão, seguido de uma notificação do sistema semelhante àquela que viram no início deste apocalipse. É a segunda fase da seleção de cartas. Han-ho grita com os pais e diz para eles não cometerem o mesmo erro que ele, escolhendo uma carta de poucas estrelas. O pai dele o garante que não vai cometer nenhum erro, já que joga cartas há 20 anos. Enquanto Sung-woo olha ao redor e analisa as cartas, ele percebe que faltam só 15 segundos. Como ele já escolheu uma carta, ela vai servir como classe secundária, além da classe atual dele. Uma das cartas de repente desaparece diante dos olhos dele. Ele percebe que outras pessoas também estão pegando as cartas. Han-ho observa bem as cartas, tentando achar uma com mais estrelas. O protagonista sabe que não dá para escolher a classe secundária só pelas estrelas, pois precisa encontrar algo que possa combinar com sua classe atual. Por fim, ele encontra um cartão perfeito para o que precisa e o escolhe na hora. Ele escolheu um card link de 3 estrelas da classe Mago das Trevas. Uma notificação do sistema diz que esse card será combinado com o de sua classe atual, concedendo novas habilidades. Ele olha suas habilidades e fica bem satisfeito com a escolha, já que todas combinam perfeitamente com sua classe de necromante. Enquanto isso, Hanyu chora, pois pegou sem querer um card de sacerdote de uma estrela. A nova habilidade que ele obteve permitia ficar protegido contra ataques inimigos por 10 segundos após matar um inimigo. Enquanto chorava, ele ouve o pai perguntar se ele escolheu a carta certa. Ele ergue o olhar e vê que sua carta é da classe Pioneiro de 3 estrelas, que permite criar zonas seguras. Sung-woo fica animado com isso, pois eles não precisam mais ir até a fortaleza. Enquanto o pai de Hanyu continua se gabando, ele pergunta à mãe qual classe ela escolheu. Ela diz que pegou a carta de chefe de uma estrela. Ao ouvir isso, ele diz que ela devia ter escolhido uma classe mais útil na batalha. Enquanto tudo isso acontecia ao fundo, Sung-woo olha para Jisoo e pergunta sobre o cartão dela. Ela diz que escolheu o cartão de assassina de 3 estrelas. Isso lhe concede uma habilidade passiva excepcional que aguça seus sentidos sempre que ela está em perigo. Ela percebe que o MC ficou bastante forte. Ele usa táticas bem em batalha e toma decisões sensatas, mesmo sob estresse. Jisoo acha que nunca vai conseguir ser como ele, por mais que tente. Mesmo assim, ela precisa ficar mais forte. Então, decide seguir o próprio caminho. Se ela não consegue ser como ele, ela sabe que precisa ficar mais forte tanto na mente quanto no corpo. O protagonista chama o pai e pede que ele explique sua habilidade com mais detalhes. A classe Pioneiro permite que ele crie um acampamento de pioneiro. Isso custa 10 de mana a cada 10 minutos e permite que os jogadores se abriguem de ataques de monstros. O abrigo tem uma área limitada e também pode ser destruído por ataques poderosos.
Quando o jogador ficar sem mana, a zona segura vai passar a custar 100 moedas de ouro a cada 10 minutos. Sung-woo percebe que vai ser difícil manter uma zona segura onde eles estão. Além disso, reunir um grande grupo para a zona também não parecia uma boa ideia. Ele sugere que usem essa habilidade apenas em emergências. Eles também precisam encontrar um bom lugar para a zona. Hanyu lhe pergunta se eles não vão mais para a fortaleza. O protagonista dá uma olhada para fora e diz que isso não será mais necessário. Ele acredita que todos os grupos existentes tentarão abusar do próprio poder, então é melhor que eles não se encontrem. Ao olhar pela janela, ele vê o dragão se mexendo. Os dragões enfim voam para longe e eles podem sair do prédio. O protagonista pede a Hanyu que procure no fórum onde ficam as lojas. No momento, Sung-woo tem mais de 24 mil de ouro. Ele sabe que precisa gastar esse ouro para ficar mais forte, já que nunca dá para saber quando eles vão encontrar de novo aqueles monstros de alto nível. Hanyu ainda não acha onde ficam as lojas, mesmo depois de vasculhar o fórum todo. De repente, o grupo ouve motores de motocicleta. As crianças estão por aí de novo. Agora que os dragões foram embora, Hanyu diz ao protagonista que provavelmente são as crianças que eles encontraram ontem. Ele sorri e fala que deveriam perguntar a elas sobre as lojas, já que vivem por aí roubando ouro das pessoas. Eles também devem ter um lugar para gastar isso. As crianças falam da loja enquanto caminham. Da última vez não tiveram sorte, mas esperam achar bons itens na próxima vez. 90% dos apostadores desistem antes de ganhar muito. As crianças voltam para o esconderijo, mas ele parece vazio. Elas destrancam uma sala em silêncio e veem todos os amigos escondidos. A criança pergunta sobre a Eugen, que parece ter sumido. Ela começa a chorar e diz que o homem voltou e levou a Eugen porque ela não juntou dinheiro suficiente. Eugen entra de repente no quarto e manda ele calar. O cara pergunta se ela está bem, mas a expressão dele muda completamente quando ele olha para o rosto dela. Ela parece uma vampira. Ele passa por ela e entra na sala do chefe. O chefe o chama de Tai-Shang e pergunta por que matou Woo Seok. Ele diz que aquele homem era leal à causa deles e também o líder. O garoto diz que ele atacou primeiro, então não tiveram escolha. O chefe pergunta se ele vai matar Yujin também. Ele se levanta e lhe diz que se os vampiros se abstiverem de beber sangue, começam a perder a sanidade. Tai-Shang pergunta hesitante se ele ao menos sabia quantas pessoas Woo Seok matou. Isso parece irritar o homem, e ele pergunta se você estava sendo insolente. Ele lembra que o chefe deles, generosamente, permitiu que trabalhassem com ele. Eles não vão durar muito se desobedecerem às ordens. Tai-Shang começa a se afastar e diz ao homem que vai descobrir tudo. No entanto, o homem ainda não acabou com ele. Ele o para e diz que, se não juntar 10 mil moedas de ouro em 2 dias, será o próximo a morrer. Enquanto isso, ele começa a ouvir vozes do lado de fora do quarto. Sung-woo e o grupo entram no esconderijo. O protagonista reclama do atendimento. O chefe acha que ele quer comprar algo e pergunta com educação o que ele deseja. Ele aponta a espada para ele e lhe ordena que entregue tudo o que tem. O vampiro começa a rir e diz a eles que não fazem ideia de onde se meteram. Quando Sung-woo percebe as presas dele, pergunta ao sujeito se ele é o chefe da gangue no apartamento. O chefe fica furioso ao perceber que são eles que mataram todos os membros da sua gangue. Ele avança furioso, mas o esqueleto orc o segura pelos braços. O protagonista encosta a espada no pescoço do vampiro e pergunta se ele consegue regenerar a cabeça. 2 esqueletos orcs seguram o vampiro enquanto Sung-woo enfia a espada até a metade no pescoço dele. Ele o ameaça, dizendo que vai matá-lo se ele se mexer um pouco. Depois, pergunta se ele é o Lorde Vampiro. Ao ouvir isso, o vampiro começa a rir. Ele imediatamente se solta e destrói a espada. O vampiro tenta atacar o MC, mas é atingido por várias adagas. É como se o protagonista previsse o próximo movimento dele. Antes que o vampiro consiga reagir, Jisoo avança e decepa um de seus braços. Ele grita de dor, enquanto o sangue jorra do braço. Ele nem consegue regenerar o braço direito por causa do fogo no ataque dela. Jisoo parte para outro ataque, com o fogo ardendo na espada. Mas desta vez, ele desvia para o lado. Ao mesmo tempo, ela se abaixa e o atinge novamente. Isso o deixa furioso, e ele começa a atacá-la. Parece que, enquanto lutam, ela consegue acompanhar a velocidade do vampiro. Ele agarra a espada dela e tenta atacá-la, mas ela percebe isso por causa de sua nova habilidade e desvia com facilidade. O vampiro é atacado por trás por esqueletos orcs. Graças à nova habilidade do protagonista, eles ficam sob o efeito da aura da morte, o que os torna bem mais fortes. Essa aura também enfraquece os inimigos. Sung-woo pensa que, antes, todos os seus soldados mortos-vivos teriam caído ao enfrentar o vampiro, mas agora conseguem ficar de pé graças à nova habilidade. Os orcs rapidamente colocam o vampiro de joelhos, sem ter para onde fugir. Ele grita, perguntando o que eles querem dele. Ele olha para o protagonista e percebe que é ele quem está controlando os esqueletos.
Ele parece fraco, então o vampiro pensa em acabar com ele com um único golpe. O plano dele é se aproximar fingindo ter uma conversa e então eliminá-lo. No entanto, antes que consiga se mover, ele é empalado por lanças de osso. Sung-woo diz que ele ainda deveria conseguir falar, mesmo com aquelas lanças atravessando o peito. Ele encara o vampiro, aterrorizado, e pergunta se ele quer mais. Enquanto isso, Tae-song observa, incrédulo, pensando em como eles conseguiram matar um monstro tão poderoso. O vampiro começa a rir, e diz a eles para não se acharem tão importantes só porque conseguiram derrotá-lo. Ele começa a se transformar em uma criatura aterrorizante e afirma que todos eles morrerão assim que o plano dele der certo. Sung-woo não o aguenta mais e manda Jisoo acabar com ele. Ela decapita a cabeça dele na hora e ele morre. Tae-song vê isso e começa a implorar pela própria vida, dizendo que ele e os amigos não tinham nada a ver com isso. Sung-woo sorri para ele e diz que apenas quer que eles entreguem tudo o que roubaram. Os ladrões entregam todo o ouro que têm, mas não é muito. Jisoo encara o corpo do vampiro morto e pergunta se o chefe é a mesma pessoa de quem o outro vampiro falava. O protagonista diz que, seja quem for, ele parece estar ficando mais forte. Ele até tem cobradores, então parece que está sendo estratégico com tudo isso. Jisoo mal acredita que alguém tenha se adaptado ainda mais rápido que Sung-woo. Parecia que aqueles caras combinavam mais com esse mundo do que com o anterior. O protagonista sabe que logo aparecerão mais vampiros. Como o chefe e seus subordinados podem transformar jogadores em vampiros, ele se pergunta se dá para ignorá-los. Mas não é tão simples. Ele precisa da ajuda de toda a equipe para derrubar um deles. No momento, se todos se juntassem e atacassem, eles não teriam a menor chance de revidar. Ele sabia que teria que enfrentar os vampiros de novo depois do que aconteceu hoje. Em seguida, o protagonista olha para os adolescentes e pergunta sobre a loja. Tae-song, animado, se oferece para guiá-los até lá. No momento seguinte, todos ficam paralisados ao ver uma notificação do sistema aparecer. Fala de jogadores que não escolheram uma carta, mesmo após uma segunda chance. Não é uma notificação comum, pois está em vermelho, e o protagonista sente que algo ruim vai acontecer. Um dos adolescentes começa a gritar, porque ainda não escolheu uma carta. Ele diz que aquilo pareceu suspeito e que não confia no sistema. Aponta para outro rapaz e diz que ele também não escolheu uma carta. Outra notificação vermelha do sistema avisa que quem ainda não escolheu uma carta será transformado em monstro. Os dois jogadores gritam ao começar a se transformar. Sung-woo vê a transformação e logo percebe que eles não vão conseguir enfrentá-los se ela terminar. Ele manda todos atacarem enquanto ainda estão se transformando. Enquanto isso, os pais de Hanyo ficam ansiosos, esperando do lado de fora. A mãe se pergunta se é certo machucar todos aqueles ladrões. O pai bate o pé e diz que os adolescentes fizeram muita gente sofrer e até mataram alguns, então mereciam tudo o que estava acontecendo com eles lá dentro. O prédio. Os esqueletos de orcs faziam o possível para destruir os monstros antes que se transformassem por completo. O protagonista sabia que a única opção era matá-los enquanto se transformavam. De repente, um dos lobos atacou os esqueletos e os partiu ao meio. O protagonista não acreditava que o monstro tivesse uma força tão avassaladora. Wright e os orcs continuaram atacando os lobisomens e, no fim, conseguiram derrotá-los. Isso lhes rendeu 3.000 de ouro por morte e ainda o levou ao nível 8. Ele encara os corpos sem vida, horrorizado, e se pergunta que monstros tão assustadores eles podiam ser, já que rendiam tanto ouro. Ele seleciona uma carta de atributos aleatória que aumenta sua velocidade em 3. Ele parece bastante satisfeito com o resultado da carta. Jisoo lhe diz que é benéfico aumentar seus atributos, já que seus oponentes tentarão focá-lo, ao notar que é ele quem controla todos os esqueletos. Enquanto isso, Hanyo ainda está surtando, se perguntando se vão continuar enfrentando monstros tão aterrorizantes. Ao ouvir isso, o protagonista diz que tem um plano próprio. Vai tentar transformar os monstros em seus servos. Ainda não tentou fazer isso com humanos, pois isso poderia lhe dar má reputação entre os outros jogadores. Mas agora tudo mudou. Há muitos outros jogadores que ainda não escolheram uma carta. Logo, todos serão transformados em monstros e se ele quiser lutar contra eles, precisa parar de se preocupar com a reputação. Enquanto transforma os esqueletos em lacaios, ele pensa que talvez consigam enfrentar os vampiros de igual para igual. Tae-song observa, incrédulo, enquanto o amigo dele vira um soldado esqueleto para o protagonista. Sung-woo olha para ele com uma expressão fria e pergunta onde fica a loja. Tae-song explica que a loja está localizada em um complexo de carros usados e que as pessoas responsáveis por aquele lugar fazem todo tipo de coisa ruim. O grupo dele só anda por aí roubando, mas o pessoal de lá trabalha direto para os vampiros e caça pessoas para eles. Ao ouvir isso, Sung-woo manda ele levá-lo até essas pessoas.
Eles entram no complexo de carros, cercados por orcs e esqueletos de lobisomens. O protagonista nota que há algo errado, pois quase não vê nenhum guarda por ali. De repente, eles ouvem um barulho alto e ele manda todos se esconderem. Todos veem um urso monstro lutando contra um vampiro. O vampiro parece estar perdendo enquanto o urso o golpeia com correntes de ferro. Sung-woo vê a corrente e se pergunta se os vampiros mantêm o monstro preso. Logo, percebe que ele provavelmente era um humano sequestrado por eles. Eles viraram monstros porque não conseguiram escolher uma carta. Quando a luta parece perto do fim, o vampiro se levanta e avança no urso de novo. O urso está ferido, mas arremessa o vampiro para trás. O protagonista percebe que isso é, na verdade, bom. Se agir com esperteza, poderá pôr o urso monstro sob seu controle. Enquanto os dois rugem e voltam a lutar, o protagonista manda seus esqueletos lobisomem atacá-los. Um deles consegue esfaquear o vampiro, mas o urso contra-ataca. Ele tenta agarrar o lobisomem, mas o outro se aproxima e o corta com suas garras afiadas. O protagonista recebe 3.500 de ouro por matar o urso. Ele já está no limite, então precisa destruir um esqueleto para pôr o urso sob seu controle. Ele destrói um orc e o troca por um urso forte. O urso é enorme e parece ser o tamanho máximo para um servo de nível intermediário. De repente, Hanyu vê o ônibus escolar deles estacionado entre outros carros. O grupo percebe que os vampiros capturaram os estudantes. Sung-woo nota que, se todos no ônibus tivessem sido capturados, os inimigos que enfrentaria seriam assustadores. Eles também não podem sair entrando correndo, porque isso pode dar errado. Ele olha para Tai-hong e pergunta sobre a loja. Enquanto tenta dar a direção, alguém dá um tapa nas mãos dele. Ele se vira e vê sua amiga Eugen, mas ela tinha virado uma vampira. O vampiro ri ao ouvir o nome da garota. Ele diz que não machucou seus amigos, pois considera todos como seus próprios filhos. Ele veio ver quem estava matando todos os vampiros. Sung-woo percebe que a garota foi possuída e se pergunta se o vampiro veio até ele depois de sentir os outros vampiros morrendo. Ele diz ao vampiro que ele está um pouco tagarela demais para um lorde vampiro. O vampiro começa a rir e diz que tem o costume de explicar as coisas para idiotas. Por isso, alguns até o chamam de professor, já que provavelmente não ligam para o que ele tem a dizer. O vampiro disse a eles que iria direto ao ponto. Ele afirmou que todos eles eram carne morta. De repente, ele lança uma maldição menor no MC, que exige magia sagrada para ser neutralizada. O senhor vampiro ri enquanto se prepara para matar o Mac e seus amigos. No entanto, antes que ele consiga fazer algo, ele leva um chute no rosto de Sung-woo. Hanyu vê isso e pergunta a ele se ele ainda é humano. O protagonista encara uma marca vermelha na mão e se pergunta se isso tem alguma coisa a ver com a maldição. Felizmente para ele, a marca não está realmente fazendo nada com ele. Hanyu aparece com sua roupa de padre e estende a mão para ele como um anjo. O protagonista olha para ele e pensa que os padrões do país realmente caíram, já que alguém como seu amigo conseguiu se tornar padre. Hanyu segura a mão dele e tenta remover a maldição, mas sua magia sagrada não é forte o bastante. A maldição revela a localização do protagonista ao Lorde Vampiro a cada 12 horas. No instante seguinte, ele recebe mais uma notificação sobre uma missão. É uma missão especial, e ele precisa matar o Lorde Vampiro para concluí-la. As recompensas incluem 30.000 de ouro e um ticket de item de classe C. Essa missão facilita um pouco as coisas para o protagonista, então ele decide matar o Lorde Vampiro antes que ele o mate. Depois, ele vai até Taichung e pergunta sobre o covil dos vampiros. O grupo entra na loja de itens classe D. Desta vez, eles precisam escolher entre 4 esferas, da bronze até a de platina. A esfera mais cara custa 100.000 de ouro. O protagonista decide ir antes. Ele tem um bilhete de classificação ilimitada, que pode dar a ele acesso à esfera de platina. No entanto, ele decide guardar isso para mais tarde, pois acredita que será mais útil. Ele ainda consegue sobreviver por conta própria, então não precisa desesperadamente de um item. Ele escolhe a opção ouro e vê outra tela, que mostra várias opções de bolas. Ele se lembra da última vez e percebe que deve escolher a bola do primeiro lugar, não importa o preço, já que ela tem a maior chance de dar o melhor item. Ele solta um sorriso maligno e aposta tudo. Para sua sorte, ele recebe o prêmio de primeiro lugar. Sua recompensa é um cupom que lhe concede uma habilidade de classe exclusiva de nível mestre. A nova habilidade dele custa 0 de mana e permite criar um espaço seguro para os lacaios. Eles podem descansar e se recuperar lá até ele convocá-los de novo. Se ele invocar vários lacaios de uma vez, isso vai ativar a maldição da morte, que fica mais forte conforme o número deles. Jisoo e Hanyu olham para ele com fúria, porque ele ficou com tudo que era bom. Ela o afasta e entra para tentar a sorte. Enquanto isso, Sung-woo testa o novo feitiço e manda os lacaios para o espaço seguro.
É quase como um inventário enorme para ele. Ele pode guardar seus lacaios nele e invocá-los de volta quando quiser. Ao olhar para trás, animado para perguntar aos amigos sobre os itens novos deles, ele vê que os dois estão em pavor absoluto. Jisoo recebeu um kit médico de classificação B e alguns equipamentos de trilha, enquanto Hanyu ganhou uma couraça de couro de touro resistente. Vendo o estado deles, ele pergunta, nervoso, se deviam continuar andando. Ao mesmo tempo, os vampiros mantêm todos os alunos em cativeiro no covil. Com os corpos sem vida dos amigos espalhados ao redor, Gyeong-soo se pergunta se não devia ter seguido o MC naquela época. Ele percebe que errou ao levar todos à base militar. Quando finalmente chegaram à base, após evitarem com cuidado os dragões, viram que ela estava destruída e abandonada. Todos começaram a perguntar o que fazer depois. Um grande pânico tomou conta dos estudantes enquanto tentavam pensar no que fazer. Todos olharam para Gyeong-soo, esperando a opinião dele. Ele se sentiu sobrecarregado e pensou, por que a responsabilidade era dele? Ele apenas os levou de carro até a base. Um dos alunos mostrou o celular e informou sobre a zona segura na fortaleza. Como todos o encaravam, esperando uma resposta, ele percebeu que todos haviam sobrevivido por causa dele. Ele decidiu confiar mais em si mesmo e conduziu todos até a fortaleza. Claro, foi uma decisão péssima. Em vez de uma zona segura, todos deram de cara com vampiros que mataram os estudantes sem piedade. Os estudantes sobreviventes viraram escravos dos vampiros. Um deles chuta Gyeong-soo e manda ele continuar andando. Ele ri e diz que podem simplesmente devorá-lo se ele ficar cansado demais. Enquanto os vampiros falam em devorá-los, ele os encara sem esperança. Ele sabe que será morto, assim como o restante de seus amigos. Enquanto os vampiros colocam todos os alunos em fila, eles notam um esqueleto parado diante deles. Não parece ser maior do que um lacaio e está apontando sua espada na direção deles. Os vampiros riem, pois acham que é apenas mais um tipo de monstro. Um deles salta e tenta despedaçá-lo, mas acaba sendo empalado por várias lanças. De repente, todo o exército de Sung-woo aparece. Gyeong-soo se anima ao perceber que o protagonista está ali para ajudar. Quando ele passa à sua frente, ele percebe que parece muito mais forte do que da última vez. Ele se pergunta por que há tanta diferença entre eles, se ambos são apenas estudantes universitários. Os vampiros tentam se erguer e se preparam para outro ataque, mas um deles é mutilado na hora pelo urso esqueleto. O protagonista segue confiante no meio do seu exército e ordena que matem todos os vampiros, menos um, pois quer interrogá-los. Gyeong-soo encara o grupo, incrédulo, ao notar que eles eram bem mais fortes do que imaginava. Não era só o protagonista. Jisoo também parecia bem melhor. O último vampiro implora por misericórdia, enquanto alguns esqueletos de orc o mantêm firmemente preso. Sung-woo pergunta quantos jogadores e vampiros há no prédio, e também os níveis deles. O vampiro diz que só há o gerente da área, no nível 5. Quanto aos jogadores, são 12 ao todo, e o nível mais alto entre eles é 4. O protagonista agradece a honestidade do vampiro, mas não pretende deixá-lo viver. O vampiro em desespero diz a ele que também sabe sobre a segurança do prédio e a situação lá dentro, mas é imediatamente esfaqueado por Gyeong-soo. Ele ergue o olhar e diz a eles que sabe o que está acontecendo dentro do prédio da fábrica. Ele começa a chorar e diz que eles não podem deixar nenhum dos vampiros viver. Mesmo que os amigos dele fossem covardes, não mereciam morrer assim. Sung-woo dá um tapinha no ombro dele e diz que ele foi bem por ter sobrevivido até agora. Os vampiros que eles veem por aí não viram assassinos da noite pro dia. Eles se escondem entre pessoas comuns e só precisam de uma chance para agir. Ele diz que o mundo que conheciam pode ter acabado, mas que não dá para deixar gente assim andar livremente por aí. Enquanto organizam os jogadores sequestrados, um dos caras pergunta ao gerente da área até quando ele pretende continuar com isso. O gerente da área sorri ao lhe dizer que essas pessoas são apenas uma fonte de alimento e experiência para ele. Elas são muito mais fáceis de capturar do que monstros e também são mais úteis. Ele diz que o CEO deles tem uma perspicácia e uma visão incríveis. O rapaz fica empolgado ao ouvir isso e diz ao gerente da área que também quer fazer parte da visão deles. O vampiro diz que ele também pode virar um membro efetivo se continuar trabalhando duro. Ele também começou como um simples funcionário de armazém e, no fim, virou um funcionário permanente. Enquanto ele falava, ouviu alguém zombar dele. Ele se vira e vê o protagonista parado ali, sozinho. Sung-woo ri e diz que eles só estavam chamando o abandono da própria humanidade de inovador. O gerente pergunta quem ele é e avança na direção dele com sua equipe. Os estudantes nas gaiolas reconhecem o protagonista e se aliviam ao vê-lo. O vampiro grita ao ouvi-los falar e lembra que eles não passam de comida. Sung-woo lança um olhar frio e pergunta se o CEO não disse quem ele era. O vampiro percebe que foi ele quem matou o gerente Park. O protagonista ri ao ouvir gerente e pergunta se aquilo é algum tipo de faz de conta de colarinho branco.
Ao vê-lo entrar sozinho na fábrica, o gerente sabe que ele é imprudente, mas ainda assim não acha que ele consiga enfrentar todos eles sozinho. Sang-woo sorri e diz que pode enfrentar todos eles com suas habilidades. De repente, uma fumaça preta se espalha pelo andar. Os trabalhadores entram em pânico ao ver uma notificação dizendo que o grande espírito foi ativado. Um após o outro, lacaios esqueléticos surgem da fumaça e criam o efeito da maldição da morte. Isso também é ativado e reduz os atributos de todos os funcionários. O vampiro enfim percebe como é encarar alguém aterrorizante. Eles começam a desabar enquanto os lacaios esqueléticos os perseguem. O gerente tenta acalmá-los, mas sem sucesso. À medida que os vampiros matam um lacaio, ele é revivido na hora. O gerente fica furioso e chuta um dos lacaios orcs em pedaços. Ele tenta ir atrás do MC, pois sabe que é ele quem controla todos os lacaios. No entanto, antes de agir, ele é atingido na cabeça por uma garrafa de ácido. Hanyo está na janela do primeiro andar e vê claramente o vampiro cair. Jisoo resgata todos os reféns ao mesmo tempo. Kyung-soo joga seu ônibus contra a parede da fábrica e chama todos os reféns para entrarem. O vampiro tenta ir atrás deles, mas não percebe que Riley está vindo atrás dele montado em um lobo. Enquanto o esqueleto de lobisomem o joga no chão, Wright salta no ar e avança para o golpe final. Graças aos buffs e debuffs insanos de Sang-woo, o vampiro não tem a menor chance. O protagonista diz ao vampiro que a fábrica abandonada escolhida para as operações é um alvo bem fácil de invadir. O vampiro começa a se preocupar ao perceber que, além de forte, o protagonista também é inteligente. Mesmo sangrando em um dos braços, ele ouve a voz do CEO oferecendo parte da sua força para acabar com o MC. Sang-woo encara o vampiro confuso, enquanto ele começa a crescer e fica ainda mais parecido com um monstro selvagem. Ele recebe uma notificação de que um vampiro de alto nível entrou em frenesi ao ver sua aparência toda transformada. Ele pergunta se essa é a forma verdadeira dele. O vampiro avança sobre eles tomado de raiva e começa a atacar os esqueletos. O protagonista ordena que todos contra-ataquem, mas o vampiro consegue contê-los sozinho. Ele se move rápido enquanto destrói os esqueletos. Ele nota Jisoo por um instante, quando ela salta por cima dele e o acerta nas costas com a espada. Quando ele se vira, ela agarra Wright e o arremessa contra o vampiro. Wright o golpeia com cortes enquanto ele se move no ar. Ao mesmo tempo, outro orc tenta atingi-lo, mas o vampiro o despedaça. Enquanto o vampiro destrói seus lacaios, o protagonista os revive na hora. Hanyo se impressiona com Jisoo conseguir segurá-lo sozinha. O protagonista parece um pouco preocupado e diz que isso não é bom para eles. Ele sabe que o vampiro não tem, na verdade, muito tempo restante antes de desabar, já que perdeu muito sangue e também está em um estado de fúria. No entanto, ele também pode ficar sem mana antes disso. Se os orcs dele pararem de segurar a linha de frente, ele vai se complicar. Mesmo assim, a maior preocupação é que o vampiro seja só um subordinado do verdadeiro chefe. Sang-woo se pergunta quão poderoso é, de fato, o verdadeiro Lorde Vampiro. Enquanto revive seus lacaios, ele nota o cadáver de um lobisomem. Ele sorri e pede desculpas ao vampiro por tomar o controle de um dos monstros que ele tinha capturado. Com mais um lobisomem na equipe, todos os lacaios recebem um novo bônus de sinergia. O vampiro fica confuso ao perceber que os esqueletos, de repente, ficaram bem mais poderosos. Ele manda seus lobisomens rasgarem o vampiro em pedaços. Eles obedecem e começam a devorá-lo vivo. Sang-woo o encara nos olhos e pede que avise ao chefe que o pequeno negócio dele em Hwaseong agora faliu. Ele recebe 10 mil de ouro por matar o vampiro, mas o sistema o rotula como um jogador. O protagonista pensa consigo mesmo que talvez consiga converter o cadáver do vampiro em seu servo. Ele já tinha matado vampiros cortando suas cabeças para impedir a regeneração. No entanto, este ainda estava com a cabeça intacta, o que significava que ele podia convertê-lo em lacaio. Ele ressuscita o cadáver como esqueleto vampiro e diz que de agora em diante ele vai trabalhar para ele, não para aquele Lorde Vampiro. O protagonista de repente recebe uma notificação dizendo que pode acessar as memórias dos cadáveres sob seu controle. Ele se pergunta o que é isso e vê a memória do vampiro. Ele não conseguia ver as memórias de nenhum lacaio, então pensa que isso pode ser uma nova habilidade. Ele vê todos os vampiros reunidos numa reunião com o Senhor dos Vampiros, enquanto ele bebe um copo grande de sangue. Ele pergunta qual é o propósito do jogo. Como ninguém responde, ele diz que o objetivo é evoluir. Não importava se o jogo foi criado por um deus ou por alguém do espaço sideral. O importante era que eles finalmente tinham uma chance. Podiam deixar seu eu frágil e dar origem a uma nova espécie. O Senhor Vampiro afirma que seu objetivo é criar uma nova ordem mundial. Sang-woo o encara com raiva ao perceber que ele é o Lorde Vampiro. O Lorde Vampiro diz a todos que recebeu uma nova missão e que todos são obrigados a ajudá-lo. Todos concordam na hora.
Ao ouvir isso, o protagonista se pergunta se eles sofreram lavagem cerebral depois de serem mordidos, já que mostraram uma lealdade instintiva ao Lorde Vampiro. Depois ele fala a todos sobre uma festa em Hwaseong. Ele manda convidar o máximo de pessoas possível para o bairro, para se divertir um pouco. Ele pede ao gerente Kim que cuide da comida e dos suprimentos. O protagonista percebe que, na verdade, eles estão montando fazendas humanas e festas de abate. O plano principal deles é atrair as pessoas, dando uma falsa sensação de esperança, em forma de zonas seguras. Pouco depois, o protagonista recebe uma missão exclusiva. Ele se lembra de uma missão parecida quando viu a morte do professor. A missão é sobre a festa de massacre organizada pelo Senhor dos Vampiros. Sung-woo pode escolher entre impedir o massacre ou tirar proveito dele usando os cadáveres. A ação que ele escolher determinará o seu destino. Hanyo tenta acordar o MC, mas parece que ele ainda está preso no fragmento de memória do vampiro. Ele começa a chorar ao pensar que algo aconteceu com Sung-woo depois de assumir o controle do vampiro. Quando o protagonista enfim recobra a consciência, ele põe a mão na cabeça de Hanyo e pergunta de quem ele foi acusado de prejudicar. Isso deixa Hanyo um pouco assustado. Sung-woo o solta e lembra que ele prometeu fazer tudo o que ele mandasse. Ele sorri e diz que quer que ele faça uma missão com ele. Enquanto isso, o Senhor Vampiro fica frustrado porque o MC matou o gerente vampiro dele, mesmo depois de ter recebido parte do poder do Senhor Vampiro. Madame Yang pergunta, nervosamente, se Sung-woo poderia atrapalhar os planos dele. Mas o Lorde Vampiro descarta a ideia, dizendo que seus esqueletos fracos não são ameaça. Após o grande banquete iminente, ele planeja rastreá-lo e eliminá-lo com uma maldição. Do lado de fora da fábrica, todos recolhem adagas e outras armas dos vampiros. Hanyo pergunta ao protagonista se está tudo bem eles fazerem isso. Sung-woo pergunta o que ele quer dizer. Ji-soo lembra do que ele disse antes e avisa que um grande massacre está prestes a acontecer na fortaleza de Hwacheong. Ela pergunta se eles devem se apressar e focar em deter os vampiros. Ao mesmo tempo, Hanyo avisa o MC com urgência que algo grande está acontecendo online. Parece que os vampiros estão tentando atrair jogadores, prometendo segurança e entrada grátis no acampamento deles. Uma postagem de alguém chamado Gerente Gu quer atrair sobreviventes. Hanho pensa em publicar um aviso, mas o MC o impede. Eles não sabem se isso ajudaria a impedir pessoas que tentam se agarrar ao menor fio de esperança. Além disso, se os vampiros forem obrigados a mudar os planos, ele perde toda a vantagem, já que sabe o que eles estão planejando. No momento, não há como impedi-los, então, em vez disso, devem usar esse tempo para terminar os preparativos. Em seguida, ele pergunta a Ji-soo se ela encontrou algo útil. Ela lhe diz que encontrou poções úteis no armazém do gerente vampiro Kim. Hanho acha uma bateria de carregamento sem fio e eles a usam para recarregar os celulares. Ji-soo também encontra uma poção branca chamada Treatment, que cura infecções. Sung-woo usa isso na hora na amiga de Taishong, trazendo-a de volta parcialmente ao normal. Tae-song e os amigos agradecem muito. O protagonista sabe que a garota vem passando por momentos bem difíceis até aqui. Embora a poção não a tenha curado totalmente, ainda foi bem eficaz. Ele se vira para Taishan e o alerta para vigiar a amiga, caso o Sr. Vampiro a possua de novo. Ele diz que terá que matá-la se isso acontecer. Com uma expressão firme, o rapaz diz que não vai deixar isso acontecer. O protagonista faz uma cara confusa, pensando se ele quer dizer que vão tentar impedi-lo caso ele venha atrás da amiga deles. Ele sabe que são criminosos, mas não são más pessoas, então os deixa ir. No entanto, diz que pode persegui-los depois. Em seguida, Sung-woo pede ao pai do Hanyo, o Sr. Lee, que use sua habilidade, que cria uma zona segura ao redor da fábrica. A recuperação é bem mais rápida na zona, e o Sr. Lee tem controle total desse espaço. Todos se sentem melhor conforme os ferimentos cicatrizam. Como a mãe do Hanyo é da classe chefe, ela pode cozinhar comida que dá bônus a todos. Ji-soo olha para os outros jogadores e diz que as pessoas enfim estão se adaptando à situação. Sung-woo pergunta se ela também tem uma missão exclusiva. Ela faz uma cara de confusa e diz a ele que não. Acontece que ele é o único com uma missão exclusiva. Ele diz a Ji-soo que ela não precisa se juntar a ele. Ela diz que quer ir. Ele pergunta se ela está fazendo isso por seu senso de justiça, mas ela diz que não. Ela diz que não pode fugir dos monstros para sempre. Mais cedo ou mais tarde, será morta se seguir assim. Então, quer lutar para sobreviver. Enquanto conversam, surge uma notificação revelando que todos os sobreviventes agora estão no capítulo 1 do jogo. O administrador parabeniza aqueles que chegaram até aqui, reconhecendo as muitas vidas perdidas e explicando que aqueles que não conseguiram se adaptar se transformaram em feras lobisomem. Os verdadeiros desafios estão começando, pois os sobreviventes agora precisam lutar contra monstros e outros humanos. Só os corajosos vão sobreviver. A mensagem traz 4 pontos.
O evento dura 7 dias e ninguém poderá sair das áreas das fortalezas de Suwon e Hwachong. Durante esse período, os jogadores ganharão ouro em dobro. Cada jogador do segundo turno que derrotar uma fera lobisomem terá chance de receber uma carta de combo aleatória. Por fim, um monstro-chefe surgirá em cada região, com itens poderosos como recompensa por vencê-lo. Esses itens não podem ser encontrados nas lojas. Sung-woo olha para a tela e percebe que eles não podem mais ir para outras regiões. Jisoo fica com uma expressão decidida e diz que eles precisam ficar e lutar, em vez de fugir. Hanyu se frustra, pois Sung-woo o força a entrar na sua missão perigosa. O protagonista diz que a Jisoo está com eles desde o início, embora consiga sobreviver muito bem sozinha. Já ele é fraco demais para aguentar nem um dia sozinho. Mudando de assunto, Hanyu comenta que as pessoas estão respondendo à sua postagem recente no fórum da comunidade. A maioria dos comentários é variada, mas um em especial se destaca, o do promotor de Yongdong-po, que criou uma base segura com uma habilidade de pioneiro nível 3 e formou uma guilda chamada Independence. O objetivo principal dessa guilda é garantir a sobrevivência do grupo, e eles querem criar uma zona segura para os sobreviventes. O protagonista não acha que aquele cara esperava que ele entrasse na guilda depois de ver a postagem dele. Ele apenas quer mostrar aos outros que não estão agindo de má fé. Hanyu não acredita que aquele cara consiga pensar tão longe. Sung-woo diz que algumas pessoas bem ambiciosas estão começando a aparecer. Então, o amigo pergunta para onde eles estão indo. Ele diz a ele que eles vão subir de nível e pergunta qual é o nível dele. Hanyu admite que está apenas no nível 5, o que o protagonista considera fraco. Nesse momento, Kyung-soo para o carro e anuncia que eles chegaram ao destino. Ao saírem do carro, Hanyu pergunta ao protagonista se era ali que ele queria levá-los. Ele responde que sim e declara aquela área como o novo campo de caça deles. Parece que há muitos monstros escondidos atrás de carros e destroços. De repente, uma rocha gigante em chamas voa contra o grupo. Eles mal conseguem desviar e se escondem atrás dos carros. Esses pequenos monstros usam magia, mas mesmo assim não são páreo para o exército de esqueletos de Sung-woo. Enquanto Jisoo e seus esqueletos eliminam os monstros, o protagonista explica que eles são kobolds. O objetivo aqui é ajudar Hanyu a subir de nível e encontrar novos lacaios para o protagonista. A melhor opção é encontrar pessoas transformadas em monstros, pois isso vai aumentar bastante o poder dele. Infelizmente, esses kobolds não são fortes o suficiente para virarem lacaios. Ele já está com seus lobisomens, que derrotam facilmente vários vampiros de baixo nível. Jisoo chama o protagonista e pede que ele olhe o supermercado. Todo o estacionamento está cheio de corpos, lembrando-a do antigo campus da faculdade. O protagonista percebe que esse pode ter sido o lugar onde um dos tutoriais aconteceu. Ela pergunta se ele acha que há sobreviventes dentro da loja. O MC diz que lugares lotados podem atrair muitos monstros, então as chances de haver alguns sobreviventes são bem baixas. Ao ouvir isso, Gyeong-soo acha que áreas rurais ou vilarejos pequenos, como a ilha de Jeju, podem ser mais seguros por terem baixa densidade populacional. Isso deixa Jisoo um pouco aliviada, já que a família dela mora na ilha. Ela nota o olhar de Sung-woo e diz que não precisa se preocupar. De qualquer forma, ela nem esperava ver a família. Além disso, ela sabe que provavelmente eles estão bem, já que são um grupo de figurões. O protagonista percebe que ela tem uma relação difícil com a família, então decide não fazer mais perguntas sobre isso. Ao entrarem num mercado, a entrada é selada por magia. Isso transforma o lugar numa masmorra enorme chamada Fortaleza do Feiticeiro. A única forma de sair é derrotar o chefe da masmorra. De repente, um enorme círculo mágico aparece sob eles, teleportando todos para diferentes lugares. Hanyu cai do teto bem no meio de um grupo de kobolds, que riem por terem pego um humano fraco sozinho. No começo, ele acha que dá para lidar com eles, mas ao perceber que está sozinho, fica com medo. A expectativa de vida dele vai de meio-dia a 30 segundos. Os kobolds avançam contra ele, mas ele acaba matando um deles sem querer. Enquanto o atacam com fúria, ele começa a achar que aquele é o fim para ele. No entanto, logo percebe que não está sofrendo dano com os ataques deles. Ele lembra que a habilidade de sacerdote o protege por 10 segundos após uma morte. Os kobolds o encaram, confusos, ao ver que os ataques não funcionam. Hanyu se levanta, apavorado, e pergunta se eles o chamaram de fracote. Enquanto isso, Kyung-soo e Jisoo estão juntos, tentando encontrar os outros. Ao virar a esquina, eles veem sangue e encontram Hanyu em pé numa pilha de kobolds derrotados. Jisoo quase não acredita no que vê, mas ele diz orgulhoso que enfim desbloqueou seu potencial oculto. Com os três reunidos de novo, eles concordam que não precisam se preocupar com o Sung-woo, já que ele dá conta dos monstros sozinho.
Como esperavam, o protagonista e seus lacaios estão massacrando os kobolds. Ele os derrota com facilidade, mas fica um pouco preocupado com o amigo e, ao procurar a saída, encontra um sobrevivente gravemente ferido. Ele parece estar bem crítico, e não parece que as poções possam ajudá-lo tanto. O homem mal consegue levantar o dedo e aponta para uma caixa. Sung-woo a pega para ele e pergunta se há alguma poção dentro. Ao abrir a caixa, ele encontra um ovo misterioso. A descrição diz que dele sairá uma criatura capaz de mudar seu destino.